Boa tarde a todos. Faltam 2 minutos para o Calepino. Falta 1 minuto para o Calepino. Calepino. Bom, meu boa tarde aí para todos, né? Quero agradecer aí a oportunidade. Meu nome é Flávia Rogic. Eu sou professora aqui de Conscienciologia, voluntária aqui na Cognópolis, e vim aqui apresentar um Calepino hoje sobre a vida matemática do intermissivista. Bom, gente, então eu vou fazer uma introdução breve aqui e abro para perguntas. A ideia aqui é que a gente consiga, que todos tragam também a sua opinião, porque a gente sabe como esse tema é um tema complexo. Ele é simples e complexo porque ele é bacana de falar e difícil de aplicar. Então, está aberto para que todos tragam suas ideias, para a gente somar e ver o que a gente pode tirar de Neo-Verpon hoje aqui para acrescentar ao nosso dia a dia na execução da Proexis. Para dar uma introdução breve, esse tema, na verdade, o professor César foi viajar, e aí eu sabia que iria ficar algumas semanas fora de Foz, e eu, então, sugeri que esse tema para apresentar no Calepino. Por quê? De onde veio esse tema, né? Esse tema ele é um dos capítulos do meu próximo livro. O capítulo se chama A Vida Matemática do Reciclante Existencial, e o subtítulo A Vida em Linha Reta. Da onde que saiu essa ideia? Essa ideia, na verdade, começou quando eu estava voluntariando na pré-IC Simpar, né? Nós estávamos com o professor Laurentino, estudando as parêmias dos grandes filósofos da antiguidade, e eu fui sorteada para estudar Sêneca. E fomos estudando Sêneca, fui estudando, e caí num livro que eu não trouxe aqui. Gente, eu chamo os livros de Sêneca de magrelinhos, olha. São esses livrinhos assim, ó, bem pequenininhos, mas que tem tudo aqui dentro. São tratados de um nível de inteligência e de profundidade assim fantástico, que a gente vai aprendendo o porquê das parêmias quando a gente começa a ler esses livros, né, professor? E aí, então, eu lendo sobre Sêneca, no livrinho dele chamado Brevidade da Vida, ele fala isso.
A vida tem que ser calculada. Você tem que calcular tudo. Porque se você passa pela vida sem fazer muita coisa, a sua vida foi em vão. Então, que a sua vida tenha uma utilidade. E o Sêneca falava isso há 2000 anos. É claro que a gente, com a Simpar, né, com a IC, a gente, com o professor Laurentino, a gente foi expandindo aquilo para a Conscienciologia. E a gente vê que a dimensão, a necessidade que a gente tem de matematizar o nosso dia a dia, ela é fundamental para que a gente não perca tempo. Tá certo? Eu vou ler, então, inicialmente aqui, ok, a definição de vida matemática, e as pessoas vão dando suas opiniões, e a gente abrindo para perguntas. Eu vou trazer aqui a definição somente do verbete Vida Matemática, de autoria do professor Valdo Vieira, da Enciclopédia da Conscienciologia. A vida matemática é a existência humana da pessoa lúcida, organizada pouco a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis, a fim de atender às exigências naturais da consecução da programação existencial. Aí eu fiz a minha definição, né, da vida matemática do intermissivista. A vida matemática do intermissivista é a qualificação técnica da existência humana da Consim, ex-aluna do curso intermissivo, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, cláusulas pétreas acordadas com o orientador evolutivo, o evoluciólogo, no período pré-ressomático. E coloquei como sinonímia vida autoevolutiva, vida proexológica, vida autoprogramada, vida consciencial, vida priorizadora e altruísta. Bom, gente, então vocês vejam que eu fechei o verbete do professor Valdo. Eu saí da vida matemática e fechei no intermissivista. Por que eu fiz isso? Porque a gente vê que, mesmo hoje em dia, né, a gente tem tudo aqui na Cognópolis para facilitar a execução das proexes. Mas as pessoas têm muito estímulo, muita informação, e as pessoas não conseguem definir uma linha de atuação dentro da própria Cognópolis para identificar quais são as cláusulas pétreas né, que ela acordou, né, com o evoluciólogo que ela tem que fazer, que é dela e de mais ninguém antes de ressomar, e as pessoas ficam soltas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e eu vou ser sincera, às vezes eu vejo assim, uma bagunça generalizada, que é a sensação que dá. Né? Eu não estou dizendo nem isso para as pessoas novas, mas assim, às vezes você tem aquela pessoa com muito potencial, muita energia, já aqui há muitos anos, mais de 10 anos aqui na CCCI, e ela está sempre ativa, hiperativa, fazendo tudo junto, um monte de coisa, colaborando em 1006, em um monte de reunião, em um monte de coisa, e não se define. Então, eu tive o privilégio de conviver com o Valdo, né, com o professor Valdo, e eu aprendi, eu era assim, quando cheguei aqui, né, eu aprendi com ele a encontrar uma linha de proexis. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi, e se puder ajudar, estamos aí, tá certo? Então, cálculo. Eu vou ler essa parte aqui que é importante, que foi o Sêneca, o professor Laurentino, que me inspirou. Uma vida proexológica programada para o sucesso é uma vida calculada em seus mínimos detalhes quanto ao uso inteligente do tempo intrafísico. Para superar o restringimento intrafísico e a robexis, que é a robotização existencial, a consciência intermissivista precisa fazer o cálculo da própria existência, desde o momento em que assume ter passado pelo curso intermissivo. Então, eu coloquei um questionamento, pergunte a si mesmo, quais são meus planos? Como pretendo passar meu tempo aqui na Terra? Meu dia transcorre como planejado? É assim, né? Meu dia transcorre como planejado. A gente está planejando o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, né? Então, assim, tudo tem que ser calculado nos mínimos detalhes para que a gente não perca tempo, principalmente o reciclante existencial, né? A gente já está com o pé quebrado, né, a boca torta, como diz o professor Valdo, a gente não pode perder muito tempo. Mas isso aqui eu queria, né, eu quero, até falei com a Cíntia aqui, na próxima vida eu quero ler um verbete como esse, né, um artigo, um calepino desse, quando eu tiver 15 anos, que assim eu acho que vai ajudar. Né? Então, só para fechar esses questionamentos aqui, olha só. Quantas obras eu fiz para mim até agora? Isso aqui é do Sêneca, tá? Quantas obras eu deixei? Não sei se o professor quiser falar, mas o Sêneca falava muito disso. Você está vindo para cá, para a Terra, e não vai deixar nada.
que vida inútil. E ele dá uns esculachos assim, sabe? Ele dá uns esbregues assim, e você fica, nossa, há 2000 anos, entende? O homem já tinha essa noção de que você tinha que vir para cá e fazer alguma coisa em prol da humanidade. Então, isso é muito bacana. Outra pergunta, isso aqui é minha, ó. Quanto tempo dedico aos supérfluos? Eu sou mais da FEP ou dos supérfluos? Supérfluo, gente, é tudo aquilo que não serve mais para a nossa evolução, né? Então, vou dar exemplos assim. Eu vou para o supermercado fazer compras 4 vezes por semana? Eu tenho que jantar fora 3 vezes na semana? Eu fico 3h30 na academia? Entendeu? A pessoa que está... a gente chama de supérfluo por quê? Porque a cabeça do intermissivista ele é diferente. A gente já nasce com essa autocobrança desde pequenininho, então não dá para a gente perder tempo. É bacana fazer o que a gente tem que fazer? A gente tem que atender às necessidades da vida intrafísica, mas a gente não pode esquecer que a gente tem tarefas que são só nossas e que a gente tem que cumprir. E isso eu falo não como um valor... uma exigência moral, não é isso, mas é da consciência para com ela mesma. A gente só vai encontrar paz interior quando a gente se auto-organiza. A gente só encontra o bem-estar íntimo, uma paz consigo mesmo, quando a gente começa a fazer realmente aquilo que a gente combinou antes de nascer, né? Eu falo isso um pouco em cima da minha experiência, mas eu acho que todos nós aqui somos assim. Porque as pessoas falam muito da cultura da paz. A cultura da paz, ela começa dentro da gente. Uma auto-organização mental, entendeu? Consciencial, né? Para onde que eu estou indo? Para onde que eu vou? O que que eu estou fazendo? Então, o intermissivista, ele sofre muito quando ele não faz nada, porque ele fica... sabe que tem que fazer, sabe que tem que executar algumas coisas e fica ali sem saber para onde vai, e aí ele começa a ficar angustiado, preocupado, daqui a pouco ele entra em melim, que foi o que aconteceu comigo. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Hã? A melim é assim, né? Melim é melancolia intrafísica, aquela depressão que nós temos por estarmos deslocados dentro do processo da programação existencial. Então, vou resumir aqui, né? Vai estar no Mudar ou Mudar, vai sair a 3ª edição, vocês podem ler o livro, mas assim, eu muito jovem conquistei tudo o que eu queria, casamento, meus filhos, vida financeira estável, estudo, tudo mais, empresa, tudo, e entrei em melim. Por quê? Porque eu ficava assim, nossa, está faltando alguma coisa? Mas a minha vida se resume a isso? Não é possível, né? Então, aí comecei a entrar naquela coisa. O que eu vim fazer aqui? Para onde que eu vou? Né? O que está acontecendo? E nesse mundo de melancolia intrafísica, eu retomei, então, sou uma retomadora de tarefa, voltei a participar dos cursos do IPC. Então, eu compreendo profundamente a vida do reciclante existencial, porque a gente tem um período em que a gente dá uma desviada, sai da pista principal, né? Vai para o acostamento da Proex, sai da pista da Proexis ali, você tem uma Proex para fazer, você dá uma saidinha para fazer uma farrinha, tipo assim, espera aí, mãe, um minutinho que eu vou sair, vou para a festa, mamãe. Aí você vai, né? Vai tomar o chopp, vai para a farra, a gente faz a mesma coisa com a Proexis. A gente sai da pista principal e vai lá para a farra, vai para a matéria, vai para os estudos, trabalho, e quando vê, daqui a pouco você está angustiado, porque você começa a fazer uma autocobrança, entendeu? Isso é interno, isso é íncito nosso. Isso acontece por quê, né, Fernando? Porque a gente tem a inteligência evolutiva, e a inteligência evolutiva é uma campainha. Ela fica pé na tua cabeça, assim. Mas aonde que é? Aí você fica, para onde que eu vou? O que está faltando? O que eu vou fazer? Então, essa campainha, ela toca o tempo todo. E ela só para de tocar, gente, quando a gente começa a se tornar o quê? Produtivo. Né? Produção. Então, por isso que é essencial que eu coloco aqui, a gente entender qual é a nossa linha de Proexis, assumir essa linha e começar a executar as pequenas coisas, um pouquinho cada dia, né? Dentro daquilo que a gente consegue fazer, mas todo dia a gente tem que ter um dia produtivo, que aí a gente consegue, sabe, sair. Quem sai, né? Quem consegue acessar a Proexis e entrar na produtividade, ela sai da melim automaticamente. Tá certo? Então, para completar o que você começou, eu estou estudando um pouquinho de autorrefratariedade. E, desde novo, eu sempre fui autorrefratário a as besteiras da sociopatológica, sabe? Assim, só que eu reagia de maneira agressiva, revoltosa, né?
E eu não entendia por que eu era desse jeito. E eu tentava me mudar, me modificar para eu poder ser aceito. Ou então eu aceitar estar em grupos, sabe? Esses grupos tradicionais da vida intrafísica, materialista, etc. E tal. E isso me causou muita angústia, muito até o ponto de, lá em Londres, né, quando eu estava auto-mimetizando algumas coisas lá, eu entrar num processo de quase um desenvolvimento de um câncer no meu intestino, que é bem ali perto do umbilical chakra, né? E isso, eu tive que chegar ao ponto de ter um freio pela doença, desse processo de Melin, só que a minha Melin não era hiperativa. Minha Melin era com hiperatividade, com excesso de coisas, de buscas para me saciar, essa coisa interna que eu não conseguia saciar. Eu não sabia por que tudo estava tão torto, né? Tudo tão tortopensênico, assim, sabe? E foi com essa doença, foi com essa condição que eu caí num médico espírita que, né, tive a experiência multidimensional dele ver muita coisa da minha vida e tal, e tipo, nossa, ele acertou tudo. E a partir daí eu acordei para a multidimensionalidade e fui atrás disso. E hoje aqui em Foz do Iguaçu eu estou bem satisfeito com essa sensação, com essa campainha que não está tocando mais, não está buzinando no meu ouvido, na minha mente, né? E eu sempre tive essa vida matemática. Só que eu não sabia por quê. Eu achava que eu era o estranho, do ninho, assim. Por que eu tinha que acordar a tal hora, tomar... Aí eu fui trabalhar em Londres com pessoas com autismo, TOC, de nível altíssimo, assim, síndrome de Down, todo esse pessoal de Learning Disabilities, que eles chamam aqui em português de dificuldade de aprendizagem. Que eu não Você é da área da saúde? Qual que é a tua profissão? Educação física. Minha formação é educação física, né? Mas eu sempre fui da área da psicologia. Eu sempre estudei muito. E lá em Londres eu tive contato com psiquiatria e eu fui entender mais deles porque eu tinha muito do que eles tinham. Porque eu fui ler muito sobre psiquiatria. Quando eu estava fazendo terapia lá, eu pedi para mais leitura em inglês para poder saber, né, vocabulário na hora de fazer a terapia. E eu fui vendo que eu tinha muito mais características dessas pessoas em mim, que eu cuidava, do que eu imaginava. Então, eu percebi que eu tinha uma rigidez, aí, agora vendo a matematização, eu falei, puta, será que é rigidez ou é essa lembrança vaga do intermissivo? Porque quando eu li isso aqui, essa sensação de matematização da vida, para mim é fácil. É 2 palitos para eu conseguir me organizar e entrar no meu eixo, assim. É só eu achar o quê, porque eu tentava aqui, não dava, tentava ali, não dava, mas eu tinha essa estrutura cognitiva, essa estrutura mental somática de organização, de conhecimento e de informação dentro da minha mente. Assim, é muito fácil para organizar. Isso é muito importante que você está falando, né, Fernando? Porque, assim, existe a biofilia, né, o amor à vida humana. A gente não pode esquecer que a gente tem que gostar de viver, entende? Senão a gente vai entrar também na síndrome do estrangeiro, né? Que eu tive desde novo. Então a gente tem que ser conscienciofílico e biofílico, tem que saber equilibrar as 2 situações. É claro que hoje em dia a gente tem isso tudo na enciclopédia explicando direitinho, mas antes, né, na minha época, isso não existia. Né? A gente foi quebrando a cara mesmo, né, tentando encontrar. Mas, assim, a biofilia é a preocupação com a vida humana de uma forma saudável, né? Tem a minha era negação. Aqui. Eu negava essa vida humana porque eu não conhecia. Não é por aí, que aí a gente vai para o outro extremo, entendeu? Então, a biofilia ela é essencial para que a gente possa, primeiro, fazer o quê? Primeiro, atender a todas as necessidades da matéria, né? Temos que estudar, temos que sair da casa dos pais, temos que fazer o nosso pé de meia, fazer a faculdade, aquelas coisas todas, para depois a gente ter uma liberdade para começar a pensar em conscienciologia, que aí entra a conscienciofilia. Se você não tiver com a vida humana, biofílica, com a biofilia organizada, você, então, tem dificuldade de acessar a sua linha de proexis, entendeu? Então, essa parte é fundamental. A gente não pode ficar radical numa coisa, né? Mas fala, professor. Eu gostaria de voltar à definição do professor Valdo, de vida matemática. No começo aí tudo perfeito, não tem nada que fazer sobressair, a não ser uma palavra, aí quase no fim.
tecnicamente a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis. Essa palavra que é importantíssima, não ficar num sonho, os projetos que são mirabolantes, coisa que a gente pode fazer. Então, organizar a partir das habilidades que nós temos e aquelas que a gente vai adquirindo, pouco a pouco. Que é muito pé no chão, porque aí ninguém pode tirar o corpo fora, né? Pode dizer, eu não sou capaz. Não, é na sua altura. Esse projeto é na sua altura. Certinho. Exato. E à medida que você vai caminhando, você vai ampliando suas possibilidades. E agora, sobre Sêneca, que você falou, sim. É claro, tem esses livrinhos, né, que você diz, pequeninhos, que correm por aí. A maioria são resumos, né, são das cartas, né? Trechos. Ele escreveu muito, só as epístolas ad Lucílio, elas contêm centenas de páginas. São 124 cartas que ele escreveu a um discípulo, digamos, né? E em que ele reflete sobre a vida o tempo todo. Eu anotei aqui, logo que, uns dias atrás, copiei da primeira carta. Se permitir, eu vou lendo o que ele diz e vou pondo na nossa língua. Porque, sim. Senão, maxima pars vitae labitur mali agentibus. Magna nihil gentibus, tota vita aliud agentibus. A maior parte de nossa vida nós passamos fazendo mal as coisas. Grande parte não fazendo nada. E a vida inteira fazendo errado. Fazendo o que não devia fazer. Sim. O que se chama de supérfluo, né? Isso ele falando para o discípulo dele, para refletir. Vamos ver. E a vida matemática justamente vai evitar isso aqui, né? Exatamente. Onde está o supérfluo? Onde está o que eu estou fazendo mal? Onde está o que eu deveria fazer e não faço? Quem mihi dabis, qui aliquot precium tempori ponat. Mostre-me alguém que ponha preço no seu tempo. Nossa. Qui diem estimet, que estima o dia, quer dizer, dá valor ao dia. Qui intelligat se quotidie mori, que entenda que ele morre todo dia. Isso é o máximo, né? E aí ele vai, essa ideia de morrer todo dia. E alguém aqui que está. Tem uma frase dele que eu tenho lá no meu escritório, que um único dia é o tamanho da vida, né? Essa é dele. Então, olha só, vai abrir o professor? Alguém pode falar. Ligou aqui, eu não... Inoc enim fallimur, nisso nós erramos. Quis mortem prospicimus, que ficamos esperando a morte. A maior parte já foi. Ela pertence à morte. Quer dizer, o dia de ontem... Já está morto, morri, né? Já morreu. Já morreu. Por isso que diz a gente morre todo dia. Todo dia nós estamos perdendo. Então, é urgente fazer alguma coisa. Porque exatamente. A cada momento nós estamos perdendo um tempo da vida. Ele falava isso, não sei se eu entendi bem, mas ele falava assim, a gente não precisa ter medo de morrer, porque, na verdade, o que está morto pertence ao passado e não ao futuro. Então, você tem que viver o dia de hoje. É mais ou menos assim a ideia, né? Ele volta a essa ideia em vários livros, em vários momentos, que mostra que era uma preocupação que ele tinha, né? Sim, sim. E tem aqui, olha, na página 3, para complementar a ideia do professor Laurentino. Gente, o professor Laurentino, né, é o nosso aqui erudito da CCCI, coordenador da Simpar, né, especialista em parêmias, em filosofia e uma série de idiomas que ele estuda. A Aide também, tem aqui a professora Aide, que também é uma especialista. Então, eu vou ler aqui na página 3, sabedoria. Tem uma frase do Sêneca que eu coloquei aqui, ó. Morrer bem é fugir do perigo de viver mal. E ele fala assim, ó, um homem ocupado não pode fazer nada bem feito. Não pode se dedicar aos estudos, já que seu espírito, distraído com coisas diferentes, não se aprofunda em nada.
Nada está mais longe do homem ocupado do que viver. Então, realmente, sabe, Laurentino, naquela época da Simpar, foi impactante ler tudo aquilo. Eu falei, gente, 2000 anos. Eu estou há 2000 anos enrolando, porque não é possível, a gente está enrolando há 2000 anos. É muito tempo, né? Está ali, é só aplicar. E aí é só aplicar, né? É só a gente aplicar, porque tem que aplicar. E quando você começa a matematizar, você começa a viver melhor. Mas fala, Lu, deixa a Lu falar um pouquinho. É uma sincronicidade que essa semana eu vi no Facebook que dizia assim que uma pessoa ocupada é diferente de uma pessoa produtiva. Sim, isso aí. Aí vem bem em cima aqui, em cima dessa questão, nada está mais longe do homem ocupado do que viver. E, tipo, a pessoa produtiva mostrava que ele aprofundava muito mais do que uma pessoa ocupada, porque a pessoa ocupada, ela fazia várias coisas, mas não aprofundava em nada. E é justamente essa frase que você trouxe aqui do Sêneca. Eu achei bem interessante. Sim. Que eu li essa semana e você trouxe. E aí, gente, o que vocês acham? Qual que é a solução para esse problema, hein? A gente tem aqui, ó, inversores e reciclantes. A gente sabe que os inversores têm mais, né? Tem mais autoridade moral, vamos dizer assim, em cima desse tema, certo? Mas o que vocês acham? Falta o que para a gente, entendeu? O que falta para as pessoas, de fato, entrarem na Proexis e fazerem aquilo que tem que fazer organizadamente? Rapidamente assim, né? Como é que eu comecei a organizar minha vida? A Simpar houve esse movimento, mas eu lembro que em 2007 ou 2008, uma coisa assim, o professor Valdo, eu convivi muito aqui, então eu fazia um monte de coisa, colaborava no MICE, no CIAEC, monitoria, escrevia livro e dava aula, fazia apostila. E aí uma hora ele falou, nossa, quantas coisas você faz? Me dá a lista. Aí acho que davam assim, fixas mesmo, umas 7 coisas, assim, fixas. Eu sou mãe, tá? Tenho 2 filhos. Meus filhos nessa época eram pequenos. Ele falou, não vai. Teu futuro está condenado. Ele disse, o futuro é triste, ele brincava, está condenado. Mas eu falei assim, professor Valdo, não, tá no buraco. Você vai fazer 3 coisas. Eu quero que você me selecione 3 coisas para você fazer na sua vida. Eu falei, 3 não dá, né? Viajou, né? Não dá. Aí 3 coisas é muito pouco. Aí fui, pensei, bom, resumindo, eu consegui fechar em 4. Né? Até hoje eu mantenho as minhas 4. E assim eu fui... Gente, mas eu demorei. Tu acha que foi assim 4 no dia seguinte? Eu tive que sair de um voluntariado, teve choro, depois teve reclamação, depois teve crítica. Aí eu larguei um outro voluntariado, entendeu? Aí fiquei só em uma coisa. Então, assim, aí eu ficar em uma única tarefa dentro do Tertuliário, depois ficar só escrevendo meu trabalho e academia, e TENEPS que eu faço, né? Eu demorei uns anos, não foi fácil, não. Escutei um monte de coisa, está assediada, não podia ter saído da docência. Eu falei, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ou eu escrevo ou eu dou aula, eu não consigo fazer as 2 coisas, entendeu? Então, assim, eu fui matematizando e organizando a minha vida. E, é claro, isso aí, todos os dias, né, a gente está tendo que se organizar. A auto-organização lá não para. Eu vejo que todo dia, né, professor, não sei, Laurentino, você que estuda muito aí, esses cabeções aí, porque a gente vê que esses homens têm um nível de organização. Uma pessoa para pensar assim, para sintetizar, um grupo de ideias, uma única frase, como você falou aqui agora, né, ele pensou muito. Ele estudou muito, entendeu? Então, o que ele teve? Ele teve tempo. Ele parou, é o paradoxo da autorreflexão. Ele parou, ele puxou o freio de mão da vida, parou para pensar e falou, não, calma lá, eu vou organizar essa coisa aqui, porque, afinal de contas, eu não quero perder meu tempo. Foi a bênção do exílio dele, teve 8 anos exilado na Córcega. Pois é. Aonde nós vamos nos exilar? Vamos nos trancar aqui, todo mundo, no Conscienciário, no Serenário, fazer um laboratório de 1 ano aqui trancado até sair o livro. Podia ter, né, um laboratório de 1 ano, até a pessoa terminar o livro. Já assim. Vai ter 10 dias, né? Vai ter 10 dias, né? Vai ser onde, na Aracê? Que bom. Mas então, você fez a pergunta do que precisa. Eu fiz uma reflexão rápida da minha vida aqui, e eu acho que é coragem. Porque eu estou estudando muito sobre antivitimização no momento. E a gente tem muitos ganhos secundários nas coisas que a gente faz. E muitas delas a gente não tem noção que a gente tem ganho secundário psicossomático, né?
E isso eu acho que trava são as bolas de ferro da gente largar uma coisa e ir para outra. Porque às vezes cognitivamente você entende que mexer só com isso aqui, você está dentro da sua ProEx. Te dá satisfação, te dá prazer. Você é produtivo, você faz com facilidade. Mas tem as outras coisas que, por falta de autoconhecimento, autoconscienciometria, você acaba arrastando junto e não desapegando. Sim. Pelos ganhos secundários. Então, acho que falta coragem para... Eu concordo plenamente com você, Fernando. Complementando o que você está falando aqui na página 2, eu coloquei a biofilia monopolizadora, que é exatamente isso. A biofilia monopolizadora é a condição da consciência excessivamente preocupada com a vida humana em detrimento da vida multidimensional da consciência. E todas as consequências evolutivas daí decorrentes, sendo, em princípio, tendente à anticosmoética. Da enciclopédia, verbete vida matemática não, o verbete é biofilia monopolizadora, tá? A página não é essa. E aí o professor Valdo traz alguns exemplos aqui, 5 variáveis básicas que mostram que a pessoa está numa mini proexis. Eu vou só ler a síntese, dinheirismo, sexolismo, interprisiologia, né, que é prestígio social, política, poder, subhumanidade, tá com. Então, por que isso aqui, por que a gente cai nesse mata-burro? Por causa do processo emocional. E eu acho engraçado que a pessoa que gosta de poder, ela acha que às vezes ela é super mental somática. Né? A pessoa gosta de poder, status, mas ela é super emocional, porque o poder ele é afrodisíaco. Ele deixa as pessoas inebriadas assim, deixa as pessoas assim paralisadas, a adoração, endeusamento, gurulatria, tudo processo de base emocional para alimentar as emoções dele, entendeu? Então a pessoa pensa que a luta pelo poder, que ela está, sabe, furando o céu, não está. Ele está com tanta necessidade emocional quanto o sexólico, quanto o cara que gosta muito de dinheiro, da matéria e de viajar, entendeu? Então, assim, o ponto eu acho que é o que você falou, coragem para assumir essa condição, né, Fernanda? Coragem para assumir essa condição e sair dela lucidamente. E outra coisa, não como uma imposição, mas como uma opção pessoal. Essa é a diferença da intermissivista. A gente faz uma opção lúcida, porque a gente pode continuar ali. A gente pode continuar na SOCIM, fazendo tudo que a gente vinha fazendo, ou não, entendeu? Ou pode assumir as rédeas da autoproex. Aí fica a critério de cada um, tá certo? Fala, Cíntia. Flávia, apesar de ter muita facilidade em matemática, sempre foi meu forte, matemática e números, eu sempre tive muita dificuldade em matematizar minha vida. Sempre tive muita dificuldade em sistematizar, em organização. E, assim, eu queria que você orientasse, no caso de quem tem altamente labilidade parapsíquica, se isso também interfere nessa matematização, sabe? Nessa auto-organização. Porque também outro processo que eu acho que dificultou é que a minha família é altamente ocupada, sempre com muitos afazeres, mas não produtiva, sabe? E sempre eu tive uma autocobrança de, nossa, eu preciso também fazer. Eles trabalham muito, estudam muito, mas é aquela coisa assim que é aquela cobrança da sociedade mesmo. Sim. E eu sempre me cobrei e ficava me comparando, porque eu ficava perdida naquela mesologia, assim, sabe? De ter que mostrar resultado, trabalho e serviço. E tem essa questão da labilidade parapsíquica, que também eu ficava, acho que, perdida e não conseguia sistematizar. Minha vida sempre foi muito assim, desorganizada. Eu sempre, né, Mudar ou Mudar, terceira edição vai sair, falei bastante sobre isso, que a pessoa parapsíquica, ela sofre muito. A gente é esponja, a gente é assediada, a gente vê as coisas, a gente ouve, a gente não pode falar, a gente tem vergonha. Isso quando a gente é jovem, né? E aí é complicado. Parapsiquismo é uma coisa muito difícil. E, assim, foi um mata-burro da minha vida, apesar de hoje eu saber que é um trafor que pode me levar a determinadas condições e que me ajuda demais no que eu venho executando, inclusive é o que me motiva para escrever, porque eu vejo várias coisas, percebo algumas coisas, mas a gente tem um período de sofrimento.
Então, Cíntia, aí eu vou te dizer, hoje, né, o professor Valdo dessomou, mas deixou tudo pronto aí. A gente tem dinâmicas, eu recomendo para todo mundo que faça aquele curso acoplamentário, não é a dinâmica, é o curso. Porque você fica 3 horas, 2 horas sentada imóvel na cadeira e os amparadores ficam trabalhando com você. E você desenvolve o parapsiquismo ali de uma forma assim muito rápida. Você já tem o parapsiquismo, só que ali você desenvolve o auto-parapsiquismo lúcido, que é o que a gente precisa ter. Entendeu? Ah, isso é meu, não é, essa angústia. Hoje mesmo, encontrei com uma pessoa, fui caminhar, dar uma volta, já vem aquela coisa, entendeu? Vem aquela coisa, você, não, deixa eu trabalhar energia porque não é meu, é da pessoa, entendeu? Então, a gente tem que saber separar o que é nosso do que não é. Isso é a primeira coisa, isso é a primeira alegria nossa, né? Por isso, muito estado vibracional. Aqui, se você está em Foz, muitos laboratórios. Eu vivi imersa em laboratórios, pedi ajuda ao professor Valdo mesmo, nunca tive vergonha de assumir que precisava de ajuda, entendeu? Mas chega uma hora que tu tem que te virar. Entendeu? Porque a coisa vai apertando, né? Então, tu vai estar numa viagem lá na, sei lá, né? Mato Grosso. Não vai ter para quem você apelar, você tem que saber se virar, né? E para matematizar a vida, você tem que definir... Aí, o que acontece? Por que você tem que desenvolver o parapsiquismo? Porque aí, com o parapsiquismo, você vai ter acesso ao seu curso intermissivo, a paraprocedência, e eu fiz um curso na Apex, há muitos anos atrás, que eu tive acesso na minha TNF depois às cláusulas pétreas da minha Proexis. Eu já tinha tido, né, retrocognições, assim, flashes, né, e de aulas mesmo no curso intermissivo, e depois eu falei, mas será que é isso? Isso demora, tá? Não estou te falando coisa de um dia, não, coisa de 1, 2, 3 anos. E depois eu vi que aquilo ali tinha... E fui definindo, né? Enquanto isso, muita autopesquisa, tudo anotadinho, mapeei toda a minha personalidade, traços e tudo arrumadinho, até definir aquilo que eu vim fazer. Se você tem o parapsiquismo e você desenvolve, então, esse acesso ao curso intermissivo, você vai descobrir quais são as cláusulas pétreas da tua Proexis. E aí, Cíntia, esquece o mundo. Pá, assim, linha reta, entendeu? Eu botei aqui o nome do meu capítulo, A Vida em Linha Reta. Eu vou fazer isso, eu vou executar aquilo que interessa. Entendeu? Claro que eu vi isso com 30 e poucos anos, quase 40, mas assim, você pode ver isso antes. Então, assim, você vendo isso tudo antes, sem filhos, você não tem filhos, né? Não, gente, eu acho tão engraçado isso, o pessoal aqui não tem filhos. Eu acho que as pessoas não têm filhos e não têm livros. Eu acho incrível. Sabe, uma pessoa está mais de 10 anos na Conscienciologia, ela não... 10 anos, ela não tem filhos. Professor, me ajuda aí. Ela tem tempo. Ela tem tempo para escrever um livrinho, Eusênica, um magrelo desassediador. Olha, desde que a gente falou de Sêneca aqui, eu estou tomando bem de energia. Então, olha só, olha o livrinho do Sêneca. Será que a pessoa não pode? A pessoa sem filho, gente, ninguém sabe o que é filho. Entendeu? Babá, escola, reunião, hoje é dia dos pais, né? Hoje é dia dos pais, né? Pois é. Hoje é dia dos pais, ó. Cadê teu filho, gente? Olha, você é pai, cadê teu filho, ó? Cadê os filhos de vocês? Gestação consciencial, ó, né? Eu nem sabia que hoje é dia dos pais, é mesmo. Ó, cadê os filhos? Então, eu acho assim incrível, né, como as pessoas que não têm filhos não têm livros. Mas tudo bem, né? Então, eu acho que é isso. Aí que uma hora que você encontra a sua linha, tu segue, entendeu? E fica firme. Fica firme, porque a gente vai se auto-encantoando e vai aprendendo agora. Eu vou ser franca, eu fiz, quando saiu o acoplamentário, que me ajudou demais, foram uns 20. Porque antes, o que a gente fazia aqui? A gente ia lá no professor Valdo, né? Professor Valdo, estou assim, professor Valdo, estou assado. Aí depois, uma hora ele falou, você já tem tantos anos de TENEF, te vira. Quando ele falou isso, a coisa apertou. Aí eu, vamos para laboratórios, vamos fazer a complementar, e aquilo me ajudou demais. Eu acho que você tem que buscar o auto-parapsiquismo, e a gente também não tem que ficar perguntando para o outro o que a gente tem que fazer. Eu nunca fiz isso. Nem com o Valdo, viu? Eu pedi ajuda, mas nunca perguntei, professor Valdo, qual que é a minha dupla evolutiva? Qual o IC que eu tenho que voluntariar? Eu nunca fiz isso. Não, eu não gosto. Eu gosto de eu decidir minha vida. Por favor, oráculo, né? Para onde que eu vou agora, professor? Não, eu pedi ajuda. Professor, eu estou assim, tá? Isso aqui, o que você acha? Né? Aquelas perguntas que a gente fazia, mas o que você acha disso e disso? Ele dava opinião, né? E aí a gente arrumava a casa. Era assim que funcionava. Mas fala, Fernanda. Eu ia, dentro dessa questão que a Cíntia já trouxe, que eu acho que, você falando, eu fui lembrando, né? Quando eu entrei no voluntariado em Florianópolis, final de semana enchia a cama de um monte de almofada para fazer técnica da imobilidade física vígil.
Porque não tinha, né? E não tinha parede branca, era com guarda-roupa mesmo, que era o que tinha. Então, a gente vai... Realmente, a gente tem uma situação hoje aqui na Cognópolis, para quem reside aqui, que tem muita otimização de recurso, né? Um laboratório daquele, o campo energético de um laboratório daquele, a equipe extrafísica vale por quantos que a gente vai montar dentro de casa. Então, me fez remeter lá atrás. E eu ia muito nessa linha que você trouxe. Eu acho que a vida matemática, você tem um objetivo, que é a tua proexis, né? E para saber o que fazer, aí é que eu acho que dói. Que é qual é a proexis, então, né? Qual é a minha proexis? Como é que eu depuro a minha proexis? E eu concordo com você, é um processo de saturação. Não é assim, eu vou entrar no laboratório, daqui 3 horas eu saio e eu escrevo a minha proexis. Não é assim. Tem que... É ralação, é suor, né? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Tem que ir, e vai abrindo um item, vai abrindo o outro, e vai abrindo... E eu acho que algumas pessoas têm experiências como essa que você falou. Tem uma hora que abre todas as cláusulas, ou as principais, mas cada um vai ter um processo, né? Então, eu acho que esse processo de depuração da autocrítica e do parapsiquismo. E no começo o parapsiquismo é meio, às vezes, disperso, mais desestruturado. Eu, pelo menos, passei por isso, né? Tinha um parapsiquismo muito impressivo e ectoplasta, então, às vezes, as coisas ficavam um pouco confusas, né? É por aqui ou é por ali, mas aí eu acho que, para mim, a chave foi a autocrítica. Checa, recheca, reflete, não deixa passar uma vírgula do pensamento, volta para o papel, organiza, porque é muito fácil a gente se tapear. Eu acho que essa é a síntese. É muito fácil se tapear, né? A gente quer que seja por aqui. Esse é que é o dor. Você tem que saber renunciar a esse prazer de que você quer que seja por aqui, mas é por aqui. Paciência, canja de galinha e vai. Não tem muito... Então, eu acho que comigo, esse processo de depurar minha autocrítica, depurar meu parapsiquismo foi por aí. Persistência, todo dia um pouco, né? Tinha medo, até quem que brincou comigo, Juvenal, hoje, né? Você não tem medo de consciex ali, sozinha, César viajando? Eu disse, olha, hoje em dia, para eu ter medo da consciex, ela tem que caprichar, mas eu já tive muito medo de consciex. Com parapsiquismo, né? Às vezes desestruturado, no começo me assustava. Hoje em dia tem que caprichar, a consciex tem que chegar muito bem para assustar, né? Então, isso é uma coisa bacana. E uma coisa que eu ia te trazer, que eu acho que é importante a gente resgatar, no meu caso, como ectoplasta, a vida matemática é uma necessidade. Porque se deixar a ponta solta, tem acidente de percurso. A minha vida toda foi assim. As pessoas... eu sou uma pessoa extremamente estruturada, controladora até, em muitos aspectos. E, às vezes, falta... isso um pouco é a minha personalidade, mas um pouco é a minha necessidade de garantir que não aconteçam acidentes. Eu não posso ser aquela pessoa que fica... que esquece de desligar o alarme do carro, que esquece a porta sem trancar. Tudo acontece. Na minha vida é assim. Não posso deixar o copo na ponta da mesa, nada, porque senão vou derrubar, sabe? Então, assim, um pouco, acho que a vida matemática tem uma questão de sobrevivência para o ectoplasta, de parassegurança do ectoplasta. Gente, muito sério, né? Isso que a Fernanda está trazendo. E um exemplo para a gente, né? Um exemplo a ser seguido. E é isso mesmo, Fernanda. Eu também sei o que é isso, né? A gente andar de bicicleta, eu tive que abdicar de andar de bicicleta, que eu aqui dentro, gente, a gente já foi empurrada. Então, são sutilezas da vida. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tu tem que ir abrindo mão e aquela coisa, tem que organizar. Eu tenho uma técnica que eu usei para mim, né, acrescentando as sugestões da Fernanda, é me livrar de todos os excessos. Minha casa tem o essencial, entendeu? Eu fiz aquela residência proexogênica, não tenho degraus, entendeu? Pontas, né, para evitar acidentes e uma série de coisinhas assim. Então, você tem que criar um ambiente seu pró-exis, né, pró-evolução, senão... Porque quanto mais parapsiquismo você tem, mais ele vai ampliar, mas mais aumenta, né, a pressão.
No sentido de que você vai fazer mais assistência, vão vir mais, vai vir pressão, mais assistência, vem pressão, e você tem que estar, não, até aqui. Saber seus limites também, né, Fernanda? Ela é médica, eu acho que é importante colocar isso. A gente saber até onde a gente aguenta, e até aqui eu vou, mais do que isso eu não vou, porque até aqui eu estou segura que eu posso, né, seguir. Então, o parapsiquismo, eu acho que é aquela coisa que o professor Valdo fala, só põe em banca quem tem competência, né? Então, você já faz TENEPS? Então, a TENEPS desenvolve o parapsiquismo por si, entendeu? Mas se a gente puder, isso aqui, gente, é uma profilaxia, né? É uma profilaxia, porque se a pessoa conseguir matematizar tudo antes, fazer tudo organizadinho, que é o que a Fernanda falou. Como é que é meu dia hoje? É a roupa, é o carro, é a casa, está tudo em ordem, tá? E o que eu vou fazer hoje? Tem uma agenda? A gente tem uma agenda do dia? Tem uma agenda da semana? Tá? Ou a pessoa toda hora para alguma coisa? Ah, Flávia, vem aqui para a gente tomar um shopping e bater um papo. Ah, estou indo. Tá, entendeu? Ah, vem aqui agora que vai ter a dinâmica tal. Ah, estou indo. Ah, vem aqui que eu vou almoçar. Não dá. A pessoa está dispersa, entendeu? Eu coloquei aqui a pessoa sem bússola. É um barco à deriva, entendeu? O barco à deriva é assim. Imagina o mar, né? O barco à deriva ele não está ancorado, ele está solto. E o mar está lá, né? As ondas estão batendo e a pessoa está... Eu gosto assim, né? Eu vejo as pessoas assim, sabe? Vamos almoçar, vamos ao mercado. Parece que a pessoa está dançando na vida. Não dá uma sensação, eu fico observando e a pessoa... Eu vou aí, eu vou agora para ali, eu vou para lá. Então, a pessoa é um barco à deriva. O barco é o corpo. Está faltando ligar a bússola. A consciência, o que é a bússola consciencial? É a pessoa pegar o leme do barco, né? Peraí, calma. Né? Acho que é esse que é o grande aprendizado nosso. Vou segurar o leme e eu vou tocar esse barco aqui. Eu vou botar esse corpo onde eu quero. Entendeu? E aí vai entrar todo aquele esforço nosso enorme, né, que é sentar, estudar, escrever. Isso a gente desenvolve com o tempo, mas a pessoa tem que assumir o seu destino, entende? Ela tem que ser dona, juíza do próprio destino, porque sem isso a vida vai passar. E olha o Sêneca aí, né, professor? Ó, como é que você colocou aí no início, né? Passou, deu, você não viu, a vida foi e passou o seu tempo, entendeu? Fale, Andréia. A gente está com uma participação online moderada, porque a gente está com muita oscilação na internet e a transmissão está um pouco prejudicada, mas depois no Facebook a transmissão, o vídeo vai ficar normal lá. Mas temos perguntas e comentários. A Gelaine Barato falou: parabéns, Flávia, aqui assistindo firme e forte. E o Willy Leiva tem 5 dúvidas e a gente vai intercalar. Vamos fazer as 3 primeiras perguntas dele, depois aí a gente roda mais aqui e depois a gente faz o resto. Então, vamos lá. Na página 2, no último parágrafo, na página 2, último parágrafo, ele falou: quais são as diferenças na prática entre bússola consciencial e ponteiro consciencial? Na verdade, o professor Valdo coloca até como sinonímia, né? Mas olha só, Willy, é uma analogia. A bússola... Fala, professor, quer falar? A bússola, ela tem um ponteiro. Sim. E aí você vai ter que escolher onde você quer ir. Uhum. A bússola está à sua disposição, depende... Agora, o ponteiro consciencial é justamente... É a sua vontade, né? A sua vontade em ação. E para a evolução, né? E para a evolução, Então, eu acho que essa analogia que eu fiz com o barco à deriva é boa, porque, assim, o barco é teu corpo, está lá no mar, dançando nas ondas. Tem que lembrar que tem a parte que tem o mar revolto, que afunda, que tem a parte perigosa do mar. E a bússola, o que é? Quando você toma consciência de que, epa, minha vida tem que ter uma direção. O mar é assim, o mar tem direções, não tem um caminho definido, né? Cristo espera por ti, essa frase. Roubei lá. Então, assim, o mar está ali. A tua vida tem várias direções. E aí, pronto. Tu vai para vou para onde? Entendeu? Agora, tem que ver se a tua bússola não está velha, enferrujada, está sem ponteiro. A bússola está com ponteiro ou sem ponteiro? Ainda tem isso, né? Tem que ativar. Pois é. Okay. Para onde está apontando a tua bússola, entendeu? Entendeu, Willy? Willy, um beijão para você, viu? Estou morrendo de saudade. A gente começou a estudar o conscienciograma juntos em 2000.
né? O William é um grande amigo, né, de muitos anos e sinto muitas saudades tuas, viu? Então, assim, é isso. Para onde você tem que colocar o ponteiro da sua bússola naquilo que é prioritário para você. Então, a técnica que tem aqui, né, que é a conscienciofilia, a técnica das priorizações, dos percentuais corretos de prioridades, é exatamente isso, é você colocar o ponteiro da sua bússola naquilo que é prioritário, do prioritário, do prioritário. Porque tem uma outra coisa, se você tem muita energia, a tendência é todo mundo aqui te chamar para um monte de coisa. Vem para cá, vem aqui, tem um negócio assim. Aí a gente vai todo feliz, né? Vem aqui. Aí você pega uma coordenação, outra coordenação, vai dar aula. Perdeu. Gente, isso aqui é muito sério. Esse verbete parece que é bobo, mas não é. Parece que a gente está fazendo aquilo que é prioritário, mas a gente vê que tem pessoas que estão 15 anos e não conseguiram fazer ainda se encontrar. A gente vê essas falas, né? Porque a pessoa ainda não sabe o que tem que fazer. Eu acho isso, assim, complexo, porque a pessoa tem que definir o que ela tem que fazer. Ou você fica no operacional, ou a gente vai ter que virar aluno do professor Laurentino na Simpar. Vamos lá, quem quer falar? Vamos lá. Na página 3, último parágrafo, ele falou o que Sêneca quis dizer com a expressão homem ocupado em termos de conscienciológicos ou psicológicos. Significa workaholic? Sim, fala aí, professor. É mais ou menos isso. Alguém que ou se dedica a políticos, se dedica aos negócios e não tem um tempo para se dedicar a si mesmo, para refletir sobre a vida, para ver o que ele veio fazer aqui. O político, muitas vezes, não tem tempo para nada. Na Roma Antiga era a mesma coisa. Então, esses grandes filósofos, eles eram políticos também, mas eles tinham um tempo que eles se afastavam de tudo e ficavam meses só cuidando da intelectualidade, leitura e tudo mais. Então, o homem ocupado é aquele que não tem tempo para si. É como um comerciante que trabalha o tempo todo e não tem tempo de progredir a firma dele, porque ele não reflete sobre o norte que deve ter. Ele está sendo um peão. Acontece, eu conheço gente assim. Pois é um paradoxo, né? Você tem que... Eu coloquei isso no meu livro Consciência Centrada na Assistência. A pessoa, na verdade, vai ter que tirar o tempo para si, cuidar de si, fazer a autoassistência para quê? Para sair de si. Em direção ao grupo e ao policarme, entendeu? Sim. E a gente só aprende isso que a Fernanda falou, né, Fernanda? Com muita autocrítica, muita autopesquisa, muito mapeamento, muita disciplina, entendeu? Então, é por aí. Legal. Tem outra? Tem mais uma, na página 4, terceiro parágrafo. Aí ele coloca, incompatibilidade. Favor explicar o fim da primeira frase. Em razão de ser sua inteligência evolutiva, a bússola orientadora da autoproexis. Eu já coloquei. Bom, já colocou? Vou ler aqui, então. Alguém quer ler? Leia aí, André, então. Incompatibilidade, por favor. Não cheguei lá. A cultura... A cultura da intrafisicologia é incompatível com a cultura da holomaturidade do intermissivista, em razão de ser a sua inteligência evolutiva, a bússola orientadora da autoproexis. Fato é que crescemos duvidando de tudo, em busca de respostas para a lógica da existência intrafísica desde a infância. Encontrar um caminho e programar a vida humana em torno do paradigma consciencial dos valores e princípios adquiridos no período intermissivo requer esforço máximo para identificarmos a linha da proexis a ser realizada, evitando, assim, a biofilia monopolizadora. William, é isso, olha. Então, por que a cultura da intrafisicologia, né? Os negócios, a política, o casamento, a festa de Natal, os noivados, as coleiras do ego, né, são incompatíveis com a cultura da holomaturidade do intermissivista, que tem na inteligência evolutiva, então, o ponteiro da bússola, que é o que eu falei aqui no início, né, que pega para a gente. É a campainha que está lá, o que você está fazendo? Né? Aquela coisa ela é intraconsciencial. É você com você mesmo. E a gente começa a ficar agoniado com essa necessidade de fazer alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Então, a gente cresce, né, duvidando de tudo, buscando resposta, e hoje a gente tem aqui toda uma estrutura em Foz maravilhosa, temos até aqui uma pista de pouso hoje aqui maravilhosa, foi asfaltada a IEC nota 10, tenho que divulgar online,
Gente, a IEC fez aqui um asfaltamento maravilhoso aqui no campus do discernimento. Nós estamos realmente entrando na civilização. Está muito bacana. Intrafisicamente falando. É necessário. A gente precisa da pista de pouso para o carro passar, para a gente poder ir para casa fazer TENEPS e escrever livro, né? Então, encontrar um caminho e programar a vida humana requer tudo isso. Então, o que eu quero falar aqui sobre a inteligência evolutiva? A gente sofre com o nosso trafor. É muito engraçado em vista, né? Você tem a condição, tem um monte de potencial para coisas para realizar. O pessoal está cheio de trafores e coisas assim que ela não sabe como fazer, para onde ir, para onde seguir, entendeu? Por isso que tem que definir, ó, a vida tem que ser calculada, tem que ser definida. Não adianta você ter 10 trafores, pega aquilo que você, e colocar um em cada área, pega tudo aquilo que você tem e converge tudo para um lugar só. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou compulsiva, eu não consigo escrever todo dia 1 hora por dia. Tem gente que é arrumadinho, né? Eu vou sentar 1 hora, vou escrever de 8 às 9. Eu não consigo. Eu tenho que sentar e escrever o máximo de horas seguidas. Eu sou produtiva assim. Eu sempre funcionei assim. Então, meus horários de escrever são assim, geralmente manhã e tarde. Aí eu sigo, né? Começo de manhã, vou a manhã inteira, aí almoço alguma coisa e volto e continuo, porque eu não posso perder o fio da meada. Então, eu transferi a minha compulsão por jujuba, batatinha, besterol, para quê? Para escrita. Eu acho que isso é inteligência, entendeu? Cada um faz o que pode com aquilo que tem. Como é que é? O que é factível, não é isso? O que é factível, o que é possível fazer. Então, a gente tem que pegar as nossas dificuldades e transformá-las em trafores e aplicar onde? Proexis. E sempre na linha de Proexis. Eu vou pegar esse traço, na linha da Proexis, né, esse objetivo, e converge tudo para aquilo. Aí a coisa começa a dar frutos. Tá certo? Oi. Parabéns aí pela sua exposição, porque você está mostrando assim a prática com a teoria assim e com a vivência. Quer dizer, isso realmente contamina, né? Porque quem sentar aí, quer dizer, tem que ser assim essa vivência. Quem está olhando de você de perto ou de longe realmente está sentindo isso. Meus parabéns. É que eu tenho uma frase aqui que eu queria que você, acho que você adequa a isso aqui, olha só. Adequação à autorrealidade, né? Então, assim, a adequação à autorrealidade é o ato ou efeito de sim, homem ou mulher, ajustar-se e adaptar-se para a realidade recente, entendeu? Objetivando viver em conformidade com a idade, com soma, com a situação financeira pessoal, eliminando hábitos inconvenientes para o propósito da vida. Então, isso aqui bate muito com o que você está expondo, porque o problema é que a gente tem que ver quais são os hábitos que nós temos que eliminar, porque para poder, inclusive, né, dar andamento à Proex, que isso aqui, no fundo, é uma finalidade, né? E você está demonstrando isso porque se eu não mudo a forma de pensar através dos meus hábitos, isso aqui é bom, ou é só hoje, aquele negócio de só hoje, né? É só mais uma vez, quer dizer, então essa demonstração, quer dizer, a pessoa realmente tem que ter, quer dizer, ou seja, se ele quiser ser assistencial, ele vai ter que mudar, porque ele vai ser cobrado e ele vai ser como um exemplarista. Então, dentro desse exemplarismo, eu acho isso assim, a forma que você está falando, que você, quem te conhece de perto, você joga energia, você, né, você contamina e mostra assim, uma realidade, porque a teoria é assim, porque para a gente mudar, né, tem coisa, né, por exemplo, hoje é Dia dos Pais, né, quer dizer, então, quantas pessoas beberam, comeram demais, beberam demais, eu acho que não há necessidade disso, né, de ter aquela alegria, né, quer dizer, então isso é uma compulsão que a gente tem que ter, então a gente tem que evitar isso. Então, dentro dessa autorrealidade, é o que você está falando, aí você acrescenta alguma coisa. Eu quis só ajudar a colaborar muito bom, você. Muito bem colocado. Mais alguma pergunta, Andréia? A Marilux falou, boa tarde, professora. Tenho certeza que depois desse debate vou tirar a prova dos 9 e vou sair bem. Boa tarde também a todos os calipinianos, equipinha Equipex. Vamos nessa. Estudo. Estudo, ok. Tá, e ela pergunta, professora Flávia, na página 5, você pode argumentar sobre a frase enfática e também quanto ao
abre aspas, manter disciplina com hábitos e horários, número 333.4. Tá. Bom, a frase enfática é do verbete Conscienciofilia, de autoria do professor Valdo Vieira, eu vou ler. Na conscienciofilia, oferece o ensejo de ajustes profundos da vida da Consim, na consecução da proexis planificada em detalhes no curso intermissivo pré-ressomático. Gente, a conscienciofilia é isso, né? A conscienciofilia, eu vou voltar aqui para a página 4, eu vou ler a definição de conscienciofilia, para as pessoas entenderem o que é a conscienciofilia. Na página 4, segundo parágrafo. Técnica, também denominada de técnica das prioridades conscienciais, a conscienciofilia é a técnica dos percentuais dimensionais ou a preocupação simultânea da consciência lúcida com as dimensões extrafísicas. O holossoma, por exemplo, 25%, mantendo ao mesmo tempo a preocupação prioritária com a vida na dimensão intrafísica, e com o soma, por exemplo, 75%. Então, eu não vou ler todo o parágrafo. O que essa frase quer dizer? Que a conscienciofilia é uma técnica, né? Ela é uma técnica que você utiliza começando como? Fazendo primeiro a autopesquisa. Você vai definir primeiro o seu perfil conscienciométrico, a sua personalidade, quem você é, como é que você funciona, qual é o seu temperamento, quais são as suas habilidades e talentos de exceção, em vulgares, entendeu? Que tudo aquilo que você tem. Depois que você define o seu perfil, você vai, então, definir aquilo que você tem que fazer. E você vai unir as duas coisas. Primeiro, a autocrítica, a autopesquisa. A autocrítica profunda para mudar o que precisa ser mudado, valorizando sempre trafores, adquirindo trafais. E depois você fazer o que, então? Isso tudo aplicado à proexis. Gente, eu sei que falando assim, é difícil a conscienciologia. Eu comi pedra para fazer. Foram muitos anos, gente. Parece que é fácil, né? Hoje, assim, 20 anos depois. É muito difícil, não é fácil. A conscienciologia, por isso que o verbete é para intermissivista, tá? Então, cuidado com a biofilia, ela está reclamando. Você está 2000 anos, em poucos anos você conseguiu pois mudar. 2000 anos atrasado com Sêneca aqui. Não, mas não foi fácil. E com poucos anos você já escreveu livro e já até mudou de ficha evolutiva. Poxa, pois é. Então, olha só, uma coisa bacana, Marilu, que você fez aqui um livro que ele ensina as pessoas a fazerem exatamente o que eu estou falando. É fazer a recim, né? Eu dou um passo a passo aqui, ó, não vou ler o livro, mas aqui. Primeiro, você define seu perfil, a tua condição de arrimo, se você tem condições de ser arrimo assistencial. Depois que a assistência ideal é você mini peça, como fazer o egocídio, fazer uma progressão assistencial, você se colocar numa escala e fazer a reeducação, para acabar com o quê? Com os seus conflitos, com os travões e com o autoassédio. E como é que a gente faz isso? Com a conscienciometria. Um trabalhão. Mas, olha, vale a pena. Só quero lembrar de novo que quando eu fiz isso tudo aqui, gente, não tinha cônscios. A gente, né, o Willy está aí, a gente tinha Groupon, que se encontrava 2 vezes por ano aqui em Foz, um contrafluxo danado, era assédio para tudo que é lado, era muita confusão, entendeu? A gente sabia que era para montar aqueles grupos que a gente dava aula, entende? Então, hoje tem tudo, gente. Tem dinâmica, IPC, AIEC, consecutivo, está tudo arrumadinho, a casa, que bom, né? Está tudo arrumado. Então, façam. O professor Baldo falava para a gente assim, ó, a diferença entre eu e vocês é só uma, eu faço, vocês não fazem. Vocês são todos teóricos. É só isso. Nós somos iguaizinhos, só que eu faço, entendeu? Então, isso eu aprendi com o professor Baldo, entendeu? Vamos fazer. Tem que andar? Tem que andar. Hoje eu tinha calepino, não pude ir para a academia. O que eu fiz? Fui caminhar lá no CEC. Eu falei, não vou deixar de fazer meu exercício. Tá? Acho que eu estava morrendo de amores com esse frio, entendeu? Sabe? Cheio de lama ali para atravessar, mas eu fui. Então, a vida é assim. Só que isso é para tudo. Isso é para você cuidar da tua saúde, é para você fazer assistência, é para você dar uma aula, entendeu? Então, a gente tem que aquela coisa que a gente tem que falar. Tem que andar? Vamos andar. Tem que escrever, vamos escrever, entendeu? A pessoa tem que conseguir ficar sentada escrevendo, né? Ela não pode, para escrever um livro, ficar... eu vou fazer um curso que tem uma aula por semana, só segunda-feira de manhã. Tudo bem, daqui a 50 anos o livro sai, entendeu? Mas é uma aula por semana, segunda-feira de manhã, 2 horas. Gente, escrever dá muito trabalho. Você
tem que organizar a ideia, tem que fluxo da ideia, você tem que ter um ritmo, entendeu? Tem que ter uma organização mental. Às vezes você não tem ideia nenhuma, tu fica irritado, fala, o que eu vou fazer agora? Aí tu levanta, toma café, volta, se irrita contigo, entendeu? Não é fácil. Agora, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para sentar o bumbum, como é que o César fala, hein? É hora, bunda, cadeira, né? Hora, bumbum, cadeira. Então, tem que sentar e ficar. E mesmo que dê um tilt, você ficou sem ideia, não saia da cadeira. Não saiam. A gente não escreve sozinho. A gente tem assistência o tempo todo. Isso que é o bom do parapsiquismo, entendeu? Tu dá me ajuda aqui. Os amparadores vão lá, calma, né? Fica meio bebê assim, a gente fala, calma. Então, e a gente continua, entendeu? Mas deixa eu ler, então... Mas entenderam o que é a conscienciofilia? A conscienciofilia é essa dedicação à conscienciologia, é um nível de consciencialidade que você já apresenta após ter organizado a vida material, entendeu? E aí o que acontece? Aí tudo se ajusta. Porque quando você se torna conscienciofílico, quando o seu nível de consciencialidade ele sobe, ele cresce, o que você faz? Você começa a acessar, então, o maximecanismo. Aí os aparadores começam a te trazer... então vamos lá, lembra dessa aulinha aqui que você teve? Aí você fala, eu tive essa aulinha no curso intermissivo. Então agora eu tive essa aqui também. Puxa, mas então eu sou desse local aqui, o que será que eu tenho que... Aí você vai juntando as pontas. Então eu acho que eu tenho que fazer isso, e aí você define o que você tem que fazer, entendeu? Mas a gente, só chega no maximecanismo e no rapport com os amparadores depois de comer muita pedra, viu? Tem que suar, é muito autoesforço, tem que ter mérito, eu acho, né? Não sei se é isso, né? Tem que ter muito, muito, muito autoesforço, superar assédio, o heterossédio, depois o autoassédio, e ter muita cosmoética, né? A cosmoética eu acho que é a cereja do bolo. Se você tem a cosmoética, tudo se abre. Mas fala, professor. Estava falando aí em escrever, e eu me lembrei de uma entrevista que eu vi há muito tempo, do Kurosawa, aquele mestre do cinema japonês. Ele contando que no começo da vida dele, ele era auxiliar de diretor e ganhava muito pouco, era a época da guerra e antes da guerra, e ele escrevia roteiros para cinema. Eu perguntava, mas como é que se fazia? Ele falava, a gente trabalhava o dia inteiro. Quando chegava a hora de tomar banho, os meus colegas iam para o furô. E eu ia para a ducha. Tomava a ducha rapidinho, sentava e escrevia, enquanto eles tomavam banho. Ele disse, se você escrever uma página por dia, num ano você tem um livro. Então, não tem desculpa de não ter tempo, diz ele. Aquilo me impactou, né? Exatamente. Porque é alguém que conseguiu tirar uma hora por dia do trabalho dele, fazendo uma adaptação. Um no banho, o outro na ducha. Esse tem o ponteiro da bússola apontado para o objetivo dele. Exato. Entendeu? Então, você vê, não necessariamente está na conscienciologia, né? Mas fez o que tinha que fazer, né? Pois é. Mas entende? Então, deixa eu só responder mais essa perguntinha aqui da Mário Lux. O 3, né? Manter disciplina, página 5, manter disciplina com hábitos e horários. Isso aqui, gente, eu coloquei uma fórmula da vida matemática pessoal, é uma doação que eu trouxe, porque foi como eu organizei e organizo a minha vida, né? Claro que, assim, eu estou longe de chegar onde eu quero, né? Só para não parecer que é cabotinismo isso, né? Eu estou me organizando cada dia mais e mais e mais para alcançar meus objetivos, mas eu tenho uma coisa muito legal dentro de mim, que é a paz íntima. Por quê? Porque eu faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Número 3, manter disciplina com hábitos e horários. É que assim, não dá para falar do 3 sem falar do anterior, né? Primeiro, eu acho que você tem que definir a sua linha de ProEx. Então, como é que você vai fazer isso? Identificando o seu nível evolutivo dentro da escala evolutiva das consciências, para unir suas habilidades com o que você gosta de fazer. Eu acho isso importante também. Você pode estar na conscienciologia, eu não tenho nada de religioso, gente, nada. Assim, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ama, entendeu? E ela tem que encontrar dentro das especialidades, milhares de especialidades, aquilo que ela gosta, né? Eu sou conscienciômetra, ponto, acabou. Eu gosto de conscienciometria.
Eu estudo pessoa, eu estudo conscienciometria, é isso que eu quero fazer e é isso que eu faço, entendeu? Então, eu acho que a pessoa tem que encontrar, né? Porque senão ela fica pegando tudo quanto é área também aqui dentro e aí enrola o meio de campo. Definir especialidade, ok. Organizar tempo e atividade, separar estudo, lazer, manter tempo para a vida a dois, fazer o que gosta enquanto estiver produtivo. Isso é importante. Às vezes você está cansado, para ler um livro, tem que sair para jantar fora com os amigos, né? Ter reunião social com os amigos que a gente, né, vai fazer um aqui. Então, a gente tem que ter tempo para as coisas, tem que ter tempo para ficar com o parceiro e com a parceira, né? A gente entrava aqui no ritmo antigamente, eu não sei como é que está isso, mas todo mundo ficava fazendo 1 milhão de coisas o dia inteiro e o casal não tinha nem tempo de namorar, entendeu? Se encontrava à noite, estava todo mundo cansado, isso era muita reclamação. As pessoas ficavam cansadas e não tinham tempo de namorar, de se encontrar, de conversar, não é por aí, entende? Então, a pessoa tem que ter uma organização. O 2.3 é muito importante, construa o seu autoconscienciograma. Tem que identificar seu megatrafor, megatrafal e megatrafar. Isso aí dá um norte na Proex, gente. Como isso me ajudou, entendeu? Eu não vou falar disso agora porque não é para falar de mim, mas em um outro momento eu vou ensinar isso aqui. Porque quando você sabe onde você é bom, isso aí potencializa o teu trabalho, te direciona para fazer o que você tem que fazer. Onde está o trafar? Tu tem que combater, aí tu vai ficar naquela coisa, não vou superar essa coisa, né? Vou tomar ducha, não vou tomar, eu quero ir para o furor, uma delícia, sai de banho, eu adoro, mas não, vamos para a ducha morna, quase fria, que é para você não dormir, entendeu? Tem que ser assim, soldado, a vida Sêneca, ó, de novo, a vida é para soldado, não é para gente mole. Então, o autoconscienciograma é fundamental e faça um gráfico de realizações, do início ao fim da vida, construa seu autoproexograma, sua planilha de atividades até a dessoma. Eu acho que eu estou na meia-idade, então acho que todo mundo teria que fazer isso desde antes, desde jovem, né? Mas a gente não faz. O que seria um gráfico? Eu tenho o meu aqui, mas assim, é uma linha reta, né? Um gráfico em linha reta. Você pode fazer um círculo, eu tenho um gráfico em círculo também em casa, tipo uma pizza, e você coloca do seu nascimento à morte tudo que você vem fazendo, tudo que você está fazendo agora e que falta fazer. Isso te dá uma visão de conjunto imensa sobre a sua vida. Então, e aí você vai fazer um autoproexograma, que é definir as tarefas que cabem a você fazer até você dessomar, tá certo? Eu já fiz um ensaio disso, aí coloquei lá mais 3 cursos superior, mais não sei o que lá, só estudar. Pois é, ó, mais 3 cursos. É excesso. Você vai falar mais alguma coisa sobre algum tema específico? Não, só esse tema, esse último aqui, mas você quer perguntar alguma coisa? Não, eu quero mudar um pouco o lado. Posso só terminar então esse aqui? Então, mais um minutinho. Ó, manter disciplina com hábitos e horários. Autoindisciplina por capricho, a conduta deslocada na vida. Gente, esse é o meu mega trafar. Vamos expor aqui, né? Autoindisciplina por capricho. Eu acho que já está dizendo, não está? Folgada. Eu sempre fui boa, nunca fui bagunceira, eu sou organizada, mas eu também, quando eu não quero fazer, eu era assim, não vou fazer. Bem monárquico, sabe aquele pessoal da monarquia que deita assim? Não, agora não. Agora eu vou comer, eu vou deitar, vou ver o Netflix, sei lá, entendeu? E aí eu me acomodava, entendeu? Então, assim, aquela coisa bem folgada, é autodisciplina, capricho, eu acho que é capricheira, é uma coisa bem pejorativa. É a pessoa que só faz o que gosta e não me incomode, entendeu? E não me incomode. Então, a disciplina é uma coisa muito séria, porque você tem que vencer você mesmo. Tem que ser duro contigo, entendeu? Duro na queda. Não posso. Aí você acorda de manhã, tem que jogar aquela água gelada no rosto assim, porque se deixar eu quero dormir até 10 horas da manhã, mas eu não durmo, eu tenho que acordar 8 horas para escrever, então eu tenho que jogar água gelada. E a autodisciplina por capricho, ela te remete ao quê? À acomodação. E você fica folgado, acomodado e só faz o que gosta. Quem só faz o que gosta, está difícil de fazer a Proexis, né? Compromisso de última hora, isso é do Valdo Vieira, tá? Não aceitar jamais. Né? Tá aqui, tem aqui uma frase do Valdo. Ele falava assim, compromisso de última hora? Só em caso de vida ou morte. E ele não furava, gente. Convivia com o Valdo, era complicado. Mas não tinha negociação com ele, não tinha, entendeu? Mas não tem, pode ser assim o presidente da República, pode vir, não tem negócio. O Valdo Vieira, ele tinha uma disciplina assim com os horários dele que era fantástica. E isso eu aprendi, devo muito a ele. Aliás, a antologia que eu fiz, né, tá lá
esse tema. Então, como você superar a sua autoindisciplina pela assunção dos compromissos proexológicos, ok? Sobre pairar críticas e não entrar na onda de ninguém. Isso também é do Valdo. O Valdo falava assim, olha, isso aqui é a frase dele, ó, você não tem que fazer o social. 3.3. Seja assertivo e suprapartidário. Estar em todas, mas não se subordinar a ninguém. Ele falava assim, olha, eu estou em todas, mas eu não me submeto à vontade de ninguém. Eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer. Eu mando na minha vida. Vocês entendem isso, gente? Isso é muito forte, né? Para não virar monárquico, é uma linha muito tênue, né? É tênue, porque é gostoso, ó, são amigos, estão me chamando, vamos no bate-papo. Não. É aquela coisa assim, você está bem, mas não, você tem que seguir aquilo que você tem que fazer. E isso eu convivi muito com o Valdo, eu agradeço ao professor Valdo até hoje, porque foi com ele que eu aprendi a me organizar, tá certo? E por último, isso também é dele, tá? 3.4, essa aqui, ó, dica do professor Valdo. Não permita que a desorganização do outro quebre a sua rotina. Seja assistente e não assistido do assistido. Isso é o máximo, né? Ele falou, a pessoa chega aqui, bagunçou a tua vida, tu não vai entrar na onda dela. É aquela máxima dele, ele esperava só 15 minutos para alguém que atrasasse para um compromisso. Ele não entrava na desorganização do outro, no assédio do outro. É a técnica da profilaxia do assédio, né, que ele falava. Eu sei que você vai mudar de eixo, então eu queria... Mas quer concluir, professor? Eu queria só trazer um ponto que eu acho extremamente complexo numa vida matemática, e às vezes eu vivo isso também, que é saber a hora de fazer a exceção. Saber a hora de dizer, ok, eu planejei isso, mas apareceu isso e eu vou fazer isso, né? Eu, pelo menos, vejo que demanda muito, no meu caso, tento usar muito o parapsiquismo, porque às vezes vem o processo da energia, porque intrafisicamente na agenda é uma coisa estapafúrdia, aquilo que aparece, colateral, né? Mas, às vezes, é exatamente aquilo que te faz voltar para o eixo, porque é um paradoxo, mas aquilo, de alguma forma, te joga de volta para o eixo, mais do mater pensene, da interassistência, às vezes não está naquele item específico. Como é que você trabalha isso, Flávia? O que você vê disso? Olha, Fernanda, eu fiz uma vez uma coisa muito chata. Eu estava indo para casa, um amigo me pediu um favor, não estava na minha agenda, e eu fui até a casa da pessoa. Fui até a casa da pessoa, e aí parei na esquina, veio um carro e pá, na minha traseira. Falei, pois é, né? Sêneca, Vieira. A pessoa não estava morrendo, entendeu? Ela me pediu um favor. Ela estava com um problema no celular que eu ia consertar. Então, assim, gente, eu sei que é meio chato, sabe, falar isso, mas a assistência, quando ela é realmente necessária, ela vai chegar até você. Isso eu também aprendi com o professor Valdo. Ele falou, fica tranquilo, o assediador vai chegar na tua psicosfera e você vai acolher porque o amparador vai trazer. A pessoa, outra coisa, né, que eu quero falar aqui, o professor Valdo jamais disse não para ninguém. Aquela casa dele vivia cheia de gente. Nunca o professor Valdo fechou as portas para ninguém. As pessoas batiam lá o dia inteiro, pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda. O próprio César Cordioli, o professor César, é um exemplo disso. Eles não fecham as portas, entendeu? Para ninguém. Agora, tem a hora que você está trabalhando, que você está em casa, trabalhando no teu trabalho, e você não pode fazer concessão. É o jantar, é consertar o celular do amigo que está com defeito, entendeu? Sabe, coisas assim que tiram do teu fluxo sem necessidade. Então, a gente está falando aqui de coisas que realmente não são necessárias, eu vejo assim. E assistência, né? Assistência, eu tenho a minha vida organizada em torno do quê? Da TENEPS, meu trabalho, que ele é assistencial, e escrever. Né? As pessoas não entendem isso, que eu sou voluntária dentro de casa, trancada no chalé. O professor Valdo falava que eu sou uma chalesiana. Chalesiana, eu acho que era por causa dos salesianos. Você virou chalesiana, porque eu fico o dia inteiro escrevendo ali, entendeu? Então, isso para mim é um serviço voluntário, porque eu não estou ganhando nada, sabe? Estou ali tendo que me superar um monte, escrevendo, vou doar os direitos autorais. Então, eu acho que cada um faz aquilo que pode, entendeu? Agora, jamais fecho as portas também. Se alguém me pedir ajuda, sendo assim, dentro das raias da minha organização, eu atendo. Agora, se for uma coisa que realmente pode esperar e que não é emergencial, que a pessoa, entendeu? Não dá para comentar certas coisas aqui, mas assim, aí eu não abro mão, não. Antes eu era mais boba, sabe? Aliás, já fui muito boba.
Então, chega, não, eu digo não, não e não. Talvez as pessoas não entendam, pensam que eu sou antipática, mas o que eu vou fazer, né? Eu tenho que definir uma linha, entendeu? Sabe que eu fiquei pensando, você falando, talvez o que a gente precisa é se conhecer, saber as suas tendências, seus mata-burros, para saber aquilo. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência maior a sempre dizer sim, ela vai ter que ampliar ou não. Tem gente que tem a tendência a sempre dizer não, aí ela vai ter que ajustar para o lado do sim, né? Que eu acho que são sutilezas, né? Deve ter, tem aquela pessoa que é tão matemática que qualquer coisa que sai meio centímetro da vida dela, ela vai sempre dizer não, mas isso também incorre num risco, né? Porque ela nunca vai ter espaço para dinâmicas que ela não esteja conseguindo enxergar. Então, acho que ouvindo você falar, fiquei refletindo, né? Acho que tem muito da pessoa desenvolver o parapsiquismo e na hora da decisão ela jogar a bússola na decisão dela, sabendo as tendências que ela tem, né? A minha tendência é dizer não, tá? Mas é o caso de dizer sim? A minha tendência é dizer sim, mas será que eu não devia dizer não? E aí vai calculando aí. Quem é bom nisso é o professor César Cordioli, né? Ele pega as coisas assim muito rápido, né? Eu trabalhei, voluntariei aqui bastante tempo aqui. E o César pega tudo muito rápido, entende? E cuidado com isso e aquilo ali, ele já via logo. E agora, eu também estou desenvolvendo agora minhas sinaléticas. Oposto do excesso de matematização, desde criança, desde moleque, fala, por que tem que ser assim? Se a gente combinou daquele jeito, por que mudou? E sempre, normalmente, mudava para o negativo, para a desordem. E eu ficava irado com aquelas coisas. A minha resposta era com a ira, com a raiva, com a revolta. Aí hoje eu entendo que isso é um ponto positivo quando equilibrado. E eu estou aprendendo com ela a utilizar essas sinaléticas, de perceber. Por exemplo, hoje, um exemplo, eu ia ficar aqui até às 5h40, 6 horas, e ia para a dinâmica que estava da energossomática, que estava de graça hoje, né? Gratuita. Aí ela conversou comigo assim, eu senti um banho de energia, de leve. Eu falei, eu vou ficar aqui hoje até o final. E está sendo muito mais útil do que ter feito duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, eu estou aprendendo sem desmerecer meu quase toque, porque hoje a gente até assistiu um vídeo sobre autismo e eu estou começando a ver que eu tenho muita coisa de autista. Eu chamo de síndrome ou condição, eu não gosto de rotular como autista, como uma doença fixa. O síndrome do espectro. É um negócio, é uma condição, sabe? São características e tal. E eu me vi bastante neles lá em Londres, mas eu não entendi por que eu me identificava. Eu que conseguia apagar o incêndio quando tinha problema com o autista lá. Eu falei, por que eu tenho essa facilidade? Eu não entendia. Porque eu tinha uma empatia maior com eles, porque eu entendia, porque eu tinha. Só que naquela época eu não sabia. E hoje eu estou vendo que eu tenho bastante do espectro autista. Mas tem um detalhe aí que eu acho que pode te ajudar. Sabe o que eu acho? Que eu acho que é um ponto negativo dessa tua condição aí, é a ira. Por que você vai se irritar com a desorganização do outro? As pessoas são o que são, entendeu? Cada um tem o seu mundo. Eu me irrito com outra coisa assim. Mas olha só, Fernando, cada um está fazendo o seu esforço. Exatamente, sabe? é o que eu estou entendendo. Assim, a gente não sabe o esforço que cada um está fazendo para melhorar, para se organizar, para evoluir, né? Sabe? O segredo é você ser organizado e jamais se irritar com a desorganização alheia. Por isso que isso aqui é uma profilaxia, essas dicas do Valdo. Não entra na onda. Deixa a pessoa com as coisas dela, entendeu? Não, mas a questão é quando e se puder ajudar, melhor ainda, né? Não, mas a questão se puder ser assistencial, melhor ainda. A questão é quando atrapalha o andar da carruagem, o andar do meu dia. Aí isso me abala. Agora que mas eu está faltando flexibilidade, a gente tem que flexibilizar, tem que ser gostosa a vida, entendeu? A vida não pode ser sofrida, a vida tem que ser... aqui, seja assistente e não assistido do assistido, né? Exatamente, tá falando aqui. Seja assistente e não assistido do assistido, entendeu? Se o outro já te irritou, tu já virou assistido dele, entendeu? Porque já tá... Gente, irritou, está assediado, não é assim? Exatamente. Né? A gente já está pelo menos auto-assediado, entendeu? Daqui a pouco o assediador vem... Né? É nisso que eu estou pegando seriamente, porque a irritação vem da síndrome da auto-vitimização. Você se coloca do lado de quem foi agredido, prejudicado, perdeu, sabe? Isso que eu estou tentando, escrevendo sobre isso. Você também só se vitimiza se você escolher alguém para ser seu algoz. Se você também, é você quem tem que sair dessa condição, né? A auto-vitimização, nossa, fui rainha da auto-vitimização.
Gente, é uma condição cômoda, tem um monte de ganho secundário, entendeu? Exatamente, que eu lembro que eu falei de ganho secundário. Ganhos secundários, é só abrir mão. Gente, é só... Pega o leme, vamos pegar o leme do barco. Mas fala aí. Está muito interessante, realmente, a colocação de vocês. E eu vou tentar... porque eu estou sempre nessa busca, né? E até onde eu fui no local, aí distribuíram assim, um monte de papeizinhos, assim, mais de 30 papéis. Aí tinha algumas pessoas para você escolher o papel. Aí eu observei, o último papel que estava na mão de uma pessoa, ela jogou no chão. E eu falei, aquele vai ser o meu. Aí o pessoal rodou, eu fui lá, mas você não sabia o que era. Aí quando eu peguei o papel, o meu que está assim, irritabilidade, né? Falei, cara, eu digo, caramba. Quer dizer, então, ou seja, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. E vocês tocaram aí numa coisa muito interessante, né? É quando você tem que falar não e você fala sim. Que é muito comum as pessoas, né? Assim, no sentido, vou falar aqui para te agradar, para não te desagradar. E às vezes, o não para aquela pessoa, quer dizer, não, você pode dizer, bom, realmente, quer dizer, não é o momento, eu não posso, quer dizer, porque a gente às vezes ceder para o outro, é o que eu digo o seguinte, entende? É muito perigoso, porque, por exemplo, eu falei até domingo passado aqui que eu estou procurando hoje errar menos do que ontem. Então, para eu ter que fazer isso, eu tenho que estar justamente o que você falou, tá muito bem antenado, porque tem um lance aí que eu vou até perguntar a você, sobre tudo que você assistir tem autodefesa energética. Porque se você não tiver preparada para essa autodefesa energética, entendeu? Você sofre muito assédio. Então, vem o que o César comenta muito, vocês contam, quer dizer, você vê na pessoa, né, não só o físico, mas o emocional dela, o energético, para você ver se ela não está assediada, e às vezes você também atraiu aquilo. Por que eu atraí aquele assédio? Então, dentro dessa assistência que você faz, as pessoas têm que ter muito cuidado, que eu estou tendo isso, né? Porque se você faz assistência, tem que estar preparado para a rebarba, né? É como assim, não só banca, como você falou, quem tem competência. Então, como é que você percebe na sua vida assistencial que você consegue manter essa autodefesa energética? Dentro dessa linha de equilíbrio, o que você pode falar? Assim, acho que a assistência, também aprendi com o professor Valdo, né? Ele falava assim para mim, como é que é? O amparador está fazendo um esforço enorme para colocar esse assediador do teu lado. E tu está rechaçando. Eu falei, não, professor Valdo, mas a pessoa chegou lá em casa, foi uma amiguinha da minha filha. Chegou lá em casa, foi uma balbúrdia, mudou todo o campo, não sei o que lá, isso foi no começo da TENEPS. Eu tinha 3 anos de TENEPS, mas ele me esculachou de um jeito. Eu falei assim, mas a garota chegou lá e realmente alterou. Toda vez que a menina ia na minha casa, alterava o campo. Ele falou, nossa, mas o amparador está insistindo para você ajudar a menina. Tira o assediador dela. Aí, gente, eu comecei a entender o que era TENEPS, o que era a escagem lúcida. Então, minha linha é diferente. Eu me entrego agora, entendeu? Eu me jogo no mundo, porque eu sou parapsíquica mesmo, sou uma esponja, eu assimilo tudo, então vamos à luta, né? Agora, como é que eu aprendi a me defender? Você tem que fazer desassim depois, não adianta, a gente assimila tudo o tempo todo. Então, você tem que acopla, aceita. Eu sou assim, eu aceito que venha, vem, suga, pode levar toda a minha energia. Eu gosto de dar, né? Eu gosto de dar consciente. Eu não gosto que fiquem me vampirizando. Não gosto disso. Tem gente que, né, então, quieto, toma, né? Mas eu gosto disso. Então, assim, eu gosto de doar conscientemente, mas eu não me fecho para mais nada, porque o professor Valdo me colocou lá no, entendeu? Pode, sabe assim. Então, eu aprendi isso com ele. Não importa quem seja, se a pessoa está chegando perto de ti, tu é assistencial, tu faz TENEPS, acabou. É porque o amparador está colocando para você assistir aquela pessoa. E isso ele falava, às vezes você está numa praia, é aquela criancinha que vem jogar bolinha do teu lado, aquele velhinho que senta no teu lado no ponto do ônibus, né? Aquela pessoa que chega no trabalho toda alterada, aí você já começa a ficar com... Eu tenho umas tonturas, entendeu? Com dor de cabeça. Agora, tudo tem uma coisa, como é que eu me mantenho bem? Eu sei meus limites, entendeu? Tem lugares que eu não vou, eu não frequento.
E faço o quê? Muito estado vibracional, muito mexer com energia. Às vezes eu fico horas mexendo com energia. Às vezes eu fico 1 hora mexendo com energia. Gente, não existe moleza. Não existe moleza, entendeu? Eu estou nesse nível. Né? Talvez tenham pessoas que saem só de pensar já desacoplam. Eu não sou assim, não. Eu tenho que suar para fazer EV, faço bastante EV, mexo muito com energia. Né? E anoto tudo, entende? Às vezes você fica acoplado com uma consciência que eu tenho ânsia de vômito, tenho dor de barriga, passo mal, tenho um monte de coisa. Quando é assim, eu fico em casa, eu não consigo nem sair, entendeu? Porque eu me sinto tão mal que eu fico assim. Mas sabe o que me alivia? Pensa assim comigo, ó. Gente, eu estou me sentindo assim agora, ó, 2 horas. Essa consciência, ela está assim o tempo todo. Isso não é sofrido, Eu não sei se eu sou coração mole, entendeu? Você vê o meu coração de mãe, mas assim, ela fica o tempo todo sentindo aquilo. É muito ruim. Então, o que eu penso assim? Que venha, que fique, entendeu? Deixa o mal-estar ficar. Aí, às vezes, passa. Outra coisa que eu tenho também, como eu sou ectoplasta, às vezes a gente doa muita energia até fora do corpo, né? Às vezes, já tive projeções que eu fiz assistência, que eu fiquei de cama um dia inteiro. O dia inteiro, de tanto que eu doei. Aí acordei cansada, aí eu falei, parador, é isso mesmo? É isso mesmo, está aprendendo, calminha aí. Então, assim, é assim, entendeu? Agora, olha só, tem energia, tem saúde, a gente está podendo fazer, vamos fazer assistência, né? Quem vai falar? Fala. Posso falar? Ô, Flávia, a gente entende que todo mundo está sujeito às extrapautas, né? Aquelas assistências que você faz e que não estava prevendo e tal. Mas quando é demais, você vai fazer uma coisa, alguém te interrompe, outro chama de lá, outro chama de cá. Não seria o caso dessa pessoa também estar com problema com a sua bússola consciencial? Sim. Da pessoa que te dispersa? Não, você está sendo... Se você está com muita demanda ao seu redor, alguma coisa está acontecendo com você também, né? Não adianta correr atrás do defeito das pessoas que estão te procurando. Sim, muitas vezes é você que está atraindo. Concordo contigo. Não é atraindo, é que assim, eu não sei, eu penso diferente, eu não consigo pensar como vocês estão pensando, que eu estou atraindo. Eu não sei como é que é isso. Eu acho que assim, se eu sou tenepsista, eu aprendi isso com a TENEP. Vai chegar perto de mim aquelas pessoas que precisam ser assistidas, então eu não me fecho, entendeu? Tá, você sim, mas isso não acontece com todo... Isso não acontece com todo mundo, né? Às vezes a pessoa está tão bagunçada nas suas relações e aí não adianta culpar que os problemas estão chegando. Não, é ela que está... Não, é ela quem tem que resolver as coisas dela. Se ela ficou alterada, isso sim, concordo contigo. Acho que é isso que você quer dizer, né? Se veio o processo e ela ficou alterada, é problema dela. Tem que saber por que ela se alterou, por que ela não está bem. E aí saber os limites, saber até onde ela vai, fazer a desassim, entendeu? Ajustar o ponteiro. Né? Ajustar o ponteiro, tem que ajustar o ponteiro. E primeiro você tem que fazer o quê? A autoassistência. Tem que se cuidar, tem que fazer estado vibracional. Eu fiz 50 laboratórios do EV quando o professor Valdo mandou me virar. Ele falou, te vira, vai lá para o banheiro se limpar. Eu falei, como assim, professor Valdo? Eu não estou bem. Eu saí de uma tertúlia em 2003, isso. Eu falei, não estou bem, eu estou com uma coisa aqui na nuca, eu acho que tem alguma coisa, ele está com o pescoço torto, né? Pois é assim mesmo. Vai lá para o banheiro e se limpa. É isso que ele falou para mim. Então, essa é a vida de todos nós, vamos nos limpar. Não tem ninguém para chegar lá e vai fazer um arco voltaico, tirar e te limpar, entendeu? Não é assim que funciona. Ou você, gente, TENEPS, ou você banca ou você não banca. Parapsiquismo, você banca ou você não banca, entendeu? Então, assim, é um aprendizado. Agora, mesmo essas pessoas vão aprender outro, né? Também. Não, jamais culpar o outro, né? Isso a gente aprende com o tempo. A gente tem que ter autocrítica, né? Tem que ter autocrítica. A gente está sofrendo porque a gente está sofrendo, mas vai. Temos mais algumas perguntas aqui, comentários. O Sérgio Magnus falou, professora Flávia, parabéns pelo tema, o debate está muito bom, muitas reflexões, grato pela assistência, também quero parabenizar pelo seu livro Consciência Centrada na Assistência. Obrigada. O Getalmo Ribeiro perguntou, na página 2, monopólio, o desconhecimento do mega currículum vitae, gostaria que você comentasse. Getalmo Ribeiro. Página 2, o primeiro parágrafo.
Monopólio. O desconhecimento do mega currículo vitae e o foco excessivo na vida materialista pode levar a consciência à biofilia monopolizadora e consequente em complexos. Gente, desconhecimento do mega currículo vitae. O que é? Qual é o seu currículo de intermissivista? A gente não foi para o curso intermissivo à toa, gente. A gente tem muito potencial, a gente tem muita coisa boa. As pessoas têm que melhorar a sua autoestima. A gente tem muita coisa boa dentro da gente que a gente pode utilizar em prol das pessoas, em prol da Proexis. Não precisa fazer livro se não quiser, mas faça a sua assistência, faça o seu voluntariado. Porque, senão, se a pessoa fica presa, ela não conhece, ela não sabe quais são os seus potenciais de intermissivista. Fica presa na vida materialista, lá, empurrando com a barriga, morrendo, sabe? Vai chegar no incomplexos. As pessoas morrem, gente. Tem uma frase do César aqui que fala, que ele fala da meta. Eu não sei onde está. As pessoas morrem. Gente, a gente vai morrer. Tem que falar isso aqui, né? Onde está a frase do César? É sobre meta. O Soma vai morrer. É isso mesmo. A dupla achou, né? Tá certo, a Fernanda. Fernanda, você quer ler, matematizar, por favor? Eu estou com a voz um pouco... Do César Cordioli, Calepino Conscienciológico, página 817 e 818. Está aí na página 3 do material. Matematizar. Uma vida humana organizada é aquela abastecida com o necessário, sem excessos e com excelente qualidade. Por isso, tudo há de ser matematizado e sopesado para não perdermos tempo com coisas secundárias que não interessam. Meta. Escolher a meta prioritária significa despriorizar outras secundárias. Sempre que nos dividimos muito na realização de tarefas, a qualidade do trabalho tende a diminuir na mesma proporção. Mais dia menos dia, morreremos. E deixaremos aqui, na intrafisicalidade, as conquistas efêmeras. Isso é importante. Qual a sua prioridade? Pois é, né? Acho que essa fala do César aí resume. A gente acha que a gente não vai morrer, entendeu? Acho que o tempo vai, dá tempo. Não, o corpo vai perecer, entendeu? A gente vai envelhecer e já era. E aí vai fazer o quê? Vou ficar lá chupando o dedo, lá com cara de tacho na frente do evoluciólogo, falar o que para ele? Entendeu? E meu mal-estar íntimo, e a minha Melex, não quero. Melex, eu não quero Melex, entendeu? Vamos comer pedra juntos. Sim. Entendeu? Vamos lutar juntos, vamos aguentar tudo. Contra fluxo, faz parte. Falando no César, ele mandou uma mensagem falando: parabéns, Flávia, pela pesquisa e o novo livro. Estou assistindo daqui da Itália, mas está com muitas oscilações a transmissão, está travando. Abraço a todos, aqui é o César. Que ele mandou pelo perfil da Fernanda. O Willy Leiva falou: Flávia, agradeço por esclarecer sobre bússola e ponteiro conscienciais. Só agora chegou sua resposta. Em outubro, pretendo estar no CAEC, no Calepino Conscienciológico, para apresentar verbete ou verbetes no Tertuliário e talvez fazer na tertúlia matinal também. E, continuando a sequência de pergunta dele, do Willy, ele falou: o que significa autodisciplina por capricho? Poderia exemplificar, mas a gente já falou, não é? Tá. E aí, na página 5, no item 3.3, a gente já falou, mas ele está pedindo para definir a expressão fazer o social, e se ela é sempre nosográfica, essa expressão. 3.3. Sobreparar críticas e não entrar na onda de ninguém. Você não tem que fazer o social. Isso é essa frase é do professor Val. Você não tem que fazer o social, e não tem mesmo. Social é social. A pessoa te chama para hoje para ir ao cinema, amanhã todo mundo vai se reunir para ir comer pizza em tal lugar. Vamos. Você vai falar: não, desculpa, não vou. Entendeu? Então, não, gente. 10 dinâmicas. Uma dinâmica vai, mas 10, entendeu? Eu estou falando agora, olha só, isso não é o social. Ó. A pessoa pensa... Vou para a dinâmica tal, vou para a dinâmica. Tem gente que também não tem nem vida social porque só faz dinâmica. É um outro excesso. Está faltando equilíbrio, entendeu? Então, equilibrar as coisas, entendeu? Ele tem que ter vida social? Tem. Mas é que cada um vai ver o seu tempo. Se você tem 18 anos, o teu social é um. Se você tem 30, é outro. Com 50, é outro. Se você está com 60, lamento. Tem que cuidar com o social, entendeu? Porque as coisas vão começando a mudar. Então, tem que fazer um gráfico de realização de Proexis, porque assim você vai abrindo mão daquilo que não serve, né? Eu acho
É lamentável que as pessoas, eu sempre falo isso, com mais de 10 anos de Conscienciologia, que não escreveram um livro, todo mundo tem algo para passar. Todo mundo tem algo para passar. Um livro, ele trabalha por você, ele faz assistência, não é só para a Consciência, e para a Consciexis também. Então, gente, façam alguma coisa de assistência em prol dos outros, sabe? A gente tem que abrir mão da gente. Sim, e o Felipe Feres perguntou, aquela hora que você falou que estava enrolando há 2000 anos, ele botou, enrolando há 2000 anos, como? Quer saber bastante, né? Gente, enrolar, Meu nome é Romano, Flávia. Segundo o professor Valdo, eu ainda estou com umas coisinhas presas lá em Roma ainda, né? Passei pela Itália, fiz uma farrinha lá em Itália também, 1500, algumas coisas que o professor Valdo também falou. E também, né, nosso histórico de vida, né, gente? Enquanto a monja estava caminhando. A monja foi e eu fiquei, né? Então, assim, algumas coisas eu falei com o professor Valdo, né? Assim, o que eu vou poder falar? Ele falou que a gente já está juntos desde o Egito, há 13 mil anos, porque meu paizinho, né, hoje é Dia dos Pais, o meu pai era muito amigo do professor Valdo já há muitas vidas, entendeu? E eles já trabalhavam juntos no Egito, já faziam umas coisas lá de iniciados, e eu era desse grupo, entende? E aí ele foi me dando uns toques, né? Lá em Roma a coisa ficou feia. Aí, você, né, enrolou um pouco, vem enrolando, né? E enrolei. Então, assim, eu cansei, sabe? Eu acho que o bacana da Recim, da Ressex é quando você cansa, gente. Sabe? Monarquia, farra, boemia, né? Então, assim, vamos ver que se nessa vida eu estou tentando acertar alguma coisa. Eu acho que eu estou conseguindo, porque estou com foco agora nos meus livros mesmo. Mas eu acho que é o caminho de todos nós, né? Superar o passado, escrever bastante, fazer TENEPS, é isso aí. Flávia, eu queria fazer uma colocação. Eu acho o seguinte, é comum, né, e o Valdo sempre falava, grande professor Valdo, que a gente usa muito o emocional e não o mental. Então, eu concordo com você que cada um tem uma linha de assistência, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam, vai assistir pessoas de idosas, ela tem a tendência daquilo. Outro de animais, tem tendência. Entendeu? Agora, a gente que lida, assim, no dia a dia com o ser humano, ajudar os outros, eu acho assim, naquele momento, você deve. Mas eu acho o seguinte, a pessoa tem que dar o principal, né? Que é o esclarecimento. Porque tem pessoas, né, que se tornam quase que pedintes. Ou seja, ela se acostuma, né? Pô, meu pai vai me dar, não sei quem vai me dar, eu vou para ali. Quer dizer, então, o que eu vejo, né, dentro, né, da assistencialidade, né, quer dizer, as pessoas não têm aquele amor íntimo, desliga aí para mim, por favor, não tem aquele amor íntimo de buscar por ela. Poxa, a Flávia vai me dar. A Flávia, quer dizer, então, eu acho que nós que temos que ter esse... eu penso assim, minha linha de conduta, eu dou uma dica, eu oriento e tal, mas eu faço mostrar à pessoa, eu tento dentro do mental, o que aquela pessoa, independente do nível dela, o que ela tem que fazer para ela se tornar auto-independente, porque senão fica muito comum a gente ver isso. Então, essa linha, eu acho que a gente também, concordo com você, que você tem que assistir, você tem que aguentar. Mas procura, eu sou sincero para você, eu como eu sou meio fraquinho, eu não aguento essas pancadas de muito assédio, não. Então, eu prefiro logo chegar, orientar, falando, é assim, mas porque eu acho que no meu caso, como eu tenho facilidade, às vezes, de visualizar, eu tento orientar, que para mim, eu acho que funciona melhor. Não, Tá acho bom? que é bom, acho que você encontrou, mas olha só, a pessoa que ela não consegue ficar independente, a gente tem que ensinar. Qual que é a nossa função, gente? Então, o que a gente faz? Tem que ensinar, tem que ter paciência. Às vezes a pessoa quer colo, tu tem que dar colo, entendeu? Eu não sou da turma do TACAP, não. Eu sou psicóloga, sou terapeuta, entendeu? Então, lamento muito, mas eu não sou da turma do, sabe? Tares ou nada. Não, calma lá. Já levei bordoada também, que já me desestruturou, entendeu? Então, olha assim, vamos com calma. A gente tem que saber que as pessoas têm seus limites e temos que respeitar.
E eu sou mãe, então sou mãe, psicóloga, terapeuta, tenho que acolher, entende? Agora, eu sei também se tem autocorrupção por trás às vezes, mas qual o problema? É a pessoa quem tem que ver isso, então vamos dar aula, vamos escrever livro, vamos escrever sobre isso para que a pessoa possa acordar por ela, porque não adianta, é o questionamento socrático, tu tem que fazer a pessoa pensar por ela. Não adianta você querer, ele tem que mudar porque ele tem que agora ser independente. Entendeu? A pessoa, tadinha, ela não sabe o caminho, sabe ainda. Mas qual é o problema? Então, tu dá consciente. Dá consciente. Gente, a gente tem muita consciência aqui. Entre nós. Qual o problema? Consciência energivora. A pessoa está ali, sabe, precisando, vai lá e pluga em ti assim e chupa tudo, entendeu? Qual o problema? Né? Quando que a gente já não foi assim? Né? Quando que eu já não fui assim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E a gente pode ser assim a qualquer momento, porque a gente tem ciclos, né? E tem horas que a gente se desestrutura. Então não adianta adorar a pílula e achar que a gente daqui para frente nunca mais vai perder a lucidez, nunca mais vai ficar no buraco. Isso é uma ilusão. A consciência tem que estar preparada para se desestruturar. Esse é o caminho, né? Para ter horas de se mexer. O que eu ia comentar... Eu gosto muito de pensar isso, porque eu penso isso para o consultório, na parte da saúde, e penso na assistência, que às vezes a gente quer fazer assistência para a consciência, apesar do trafar dela, e não no contexto do trafar dela. Então, a gente quer escolher, a gente quer fragmentar o assistido, né? Não, eu vou assistir essa pessoa aqui, apesar desse trafar dela, ou apesar do tal problema dela, ou apesar dela tal coisa. Ou eu vou atender esse paciente, vou ajudar ele a se tratar e se curar, apesar da má vontade dele em aderir ao remédio. Não, isso é parte da pessoa, né? Então, essa integralidade da consciência, que às vezes a gente se perde. A gente se perde nisso. A gente quer fazer negocinho com assistência, né? Não dá. É perigoso. Eu tenho vontade de fazer negocinho muitas vezes, mas daí toma na cabeça e vai. A fala muito importante da Fernanda, né? A gente não pode ter preconceito, tem que saber assistir, né? Aquela coisa, a gente vai aprendendo. E quantas vezes essas pessoas também nos ensinam, né? Pois é. Eu sempre conto que tinha o pintor da casa da minha mãe, quando eu era criança, ele pintava a parede. Depois eu cresci, tive filho, ele foi pintar a minha casa. Ele me ensinava a cuidar dos meus filhos, gente, porque eu não tinha paciência. Ele, calma, Flávia, olha só o que elezinho, elazinha quer, mel, tá. Nossa, eu tinha que ver que carinho. E eu olhava e falava assim, gente, esse homem, a vida inteira ali com aquele rolinho, um sábio, sabe, calmo, pintando a parede. Não interessa que ele pintou a parede, mas ele me ajudou muito, entendeu? Então, assim, calma, todo mundo tem coisas boas. Eu acho que a gente é muito arrogante se a gente achar que a gente sabe tudo, que... Não, por favor. E também nada dessa coisa, entendeu? Está com assédio. A gente também não tem. A gente também não tem nossos altos e baixos, nossos 5 minutos de bicho, né? Tem hora de bicho lá que a gente vira bicho. Temos. É que a gente vai melhorando, a gente vai depurando essas coisas, mas... Eu sei que você fez no verão passado, antes do conscienciograma. Como é que você era antes do conscienciograma? Eu sei que tu fez no verão passado. A gente não tem como esconder, mas, gente, e aí? Terminamos aí? Ou... Tá bom. Gente, então, assim, olha, eu tenho uma frase do Sêneca aqui que eu vou fechar com ela aqui, para a gente fechar. A paixão por aprender coisas inúteis toma nosso tempo. Essa é boa, né? A paixão por aprender coisas inúteis toma nosso tempo. Isso é do Brevidade da Vida do Sêneca. É demais essa, né? Vamos fazer uma coleção de chapinha. Comprar, sabe, aqueles livros de autoajuda que vende na bancada, assim, com frases bacanas para você melhorar rápido. Então, assim, vamos realmente pensar sério sobre isso. O que eu botei aqui? As pessoas abraçam um monte de coisas e não fazem o prioritário. Se estressam porque não sabem priorizar. Tem que saber dizer não ao que não interessa, mesmo para as pessoas que você mais ama, né? Então, é dizer não e fazer o seguinte, compartilhar com o outro. Eu acho que assim, né, as pessoas pensam muito, eu acho que hoje as pessoas mudaram o foco do trabalho dentro da intermissão às vezes.
Ah, eu tenho que ser desperto. Não, gente, a gente tem que fazer assistência à ProEx. Se, por efeito, você chegar à desperticidade, ótimo. Mas a pessoa não tem o foco mais na assistência. Ela não... Minha ProEx é ser desperto. Que ProEx é essa? Aí ele fica mais esperto do que desperto, né? É claro que a gente quer ser desperto, a gente quer ter o FIEX, é bacana, né? A gente quer conquistar muita coisa. Tem as mega verbete, né? As mega conquistas, as maxi conquistas do conscienciólogo. Mas eu acho que se você entra com um olhar para o outro, as coisas vêm até você. As coisas vão vindo. Não é assim, professor? O Laurentino pode falar aí que tem mais experiência. A gente faz que vem. E outra coisa que eu aprendi também, enfia a cara, entra com tudo, porque aí o amparador começa a te dar crédito. O amparador é gente muito séria. Eles não dão ponto sem nó. A gente não pode achar que a gente vai ficar na molezinha achando que eles vão vir cuidar da gente, que não vão. Você tem que estar fazendo alguma coisa de muito útil para que ele possa te enxergar e falar, não, essa pessoa aqui é um bom investimento, entendeu? Porque senão também passou, né? Aquela coisa do Sêneca, não está servindo para nada, por que eu vou me preocupar com esse fulano, né? Eu gosto muito do Sêneca, ele me faz rir. Mas então é isso. Tudo bem? Todo mundo bem? Mais alguma pergunta? Então, quero agradecer a todos. Então, dividir nossas vitórias, isso é importante. Andar em ombros de gigantes e dividir nossas vitórias, nossas alegrias. A gente precisa disso, né? Escrever é isso, é você colocar no papel as suas conquistas, aquilo que você sabe, passar isso para o outro e fazer com que as pessoas aprendam com a gente alguma coisa. E a gente também aprenda com as críticas deles, tá certo? Obrigada, então. A gente está no final. Agora nós vamos para a voz da verdade com Fernanda. Gente, imagina, né? É um privilégio, tá? Obrigada, viu? Olha, César na Itália dando um oi e a Fernanda aqui fazendo as anotações do Calepino. Vocês viram o negocinho? Muito que ela chique. fez a minha voz da razão e eu fiz a dela. Aqui tá tudo em família. Não é à toa que passamos em Roma, não é, colega? Então, vamos lá. Então, a síntese de hoje, a vida matemática do intermissivista é um tema fácil de falar e difícil de aplicar. Sêneca diz no livro Brevidade da Vida que a vida tem que ser calculada. Na Cognópolis, a pessoa tem muito estímulo, muita oferta, faz muita coisa, mas é preciso definir a sua linha de proexis. Estamos planejando nosso dia, nosso mês, nosso ano? A consciência só encontra paz interior quando ela se organiza mental e consciencialmente. O contrário disso é a Melim. A inteligência evolutiva da Consim ativa os alertas e cobranças com ela mesma, quando ela desvia da proexis. A vida matemática precisa ser factível, pé no chão. Morremos um pouco a cada dia. O dia que passou já está morto. Quem gosta do poder se tapeia de que é muito mental somático, mas está seduzido pela emoção do poder. Otimizações da vida mental somática. Saber seus limites, ter residência proexogênica, abdicar dos excessos e do supérfluo e ter agenda. Consciência sem bússola é um barco à deriva. O homem ocupado, que não tem tempo para si, não encontra tempo para sair de si e alcançar a interassistência. Cada um faz o que pode com aquilo que tem. Na fórmula da vida mental somática, primeiro a consciência define a linha de proexis, daí organiza seu tempo e atividades e então mantém a disciplina. Precisamos ser metódicos e sistemáticos, mas não ser inflexíveis. A vitimização é uma condição cômoda, tem um monte de ganhos secundários. A consciência vitimizada escolhe o seu algoz. Compreender a assistência é lidar com desconforto. Às vezes, os amparadores fazem um grande esforço para trazer a consciência doente para perto da consim, para a consciência ser assistida. A vida é assim, ou você banca, ou você não banca. O que vou falar para o orientador evolutivo? Vou ficar chupando o dedo? Melex? Não quero melex. Vamos comer pedra juntos. O assediador nos ensina muito. Temos que aprender a dizer não, mesmo para quem amamos, para manter a priorização. Vamos dividir nossas vitórias. Escrever é isso. Ai, gente, maravilhosa, né? Obrigada, Fernanda. Sim, é bom, pedra é bom.
Tem algum recado? Alguma coisa? Sim, as pontuações. As pontuações. Ah, sim. Agora nós vamos falar sobre as pontuações de hoje. Quantas assinaturas no livro de presença? 12 assinaturas no livro de presença. Tivemos 34 no nosso áudio, que hoje a gente está com um problema na internet. Então, a gente teve uma média de 46, 50 pessoas ao todo de público e um alcance de 867 pessoas. A gente está precisando de pessoal para a Voz da Razão e a gente está precisando de pessoal também para o balcão. Então, quem quiser voluntariar, treinar acolhimento, treinar escrita, para ver se faz alguma gestação consciencial aí, tem um filhinho. Estamos recebendo as pessoas. E domingo que vem, então, a gente vai ter ortopensenidade com o professor Everaldo Bergonzini. Flávia, muito obrigada por vir prestigiar o Calepino. Fernanda, obrigada por ser a nossa voz da razão de hoje. Obrigada a todo mundo que esteve aqui prestigiando os paracalepinianos, os telecalepinianos. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, prestigiou online também, aguentou essa internet oscilando o tempo todo. E a gente se vê no domingo que vem. Chá, café e bolo na área de convivência. Obrigado, que foi um grande paizão. O Dia dos Pais, eu volto vir. Obrigada, gente. Até domingo que vem. Até domingo tchau, que vem. Boa semana. Obrigada, viu, professor? Quando é que tá? Como é que está a Simpar, Laurentina? Como é que está a Simpar? Como é que está a Simpar?